Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. O Corinthians é tricampeão paulista, Fábio Carille é tricampeão paulista, coisa que não acontecia com o mesmo treinador ganhar 3 vezes um campeonato pelo Corinthians há 95 anos. Feito sensacional do Fábio Carille, o Corinthians não jogou um futebol primoroso, mas é o atual campeão paulista, tricampeão paulista, o que é muito legal. Esse é o principal tema, é óbvio, do nosso programa de hoje. Temos a alegria de receber aqui um campeão mundial e também hoje homem do futebol, da Federação Paulista de Futebol, querido Mauro Silva, para que a gente possa conversar com ele, para que você possa perguntar, tirar suas dúvidas. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta para falarmos do grande momento do Corinthians, falarmos também do São Paulo e de todas as repercussões deste grande jogo que terminou agora há pouco. Amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate, hashtag Mesa Redonda, vamos ficar no Trend Topics, como toda semana vocês têm nos dado essa alegria. E hoje, falando muito da conquista do Corinthians, também da boa performance do São Paulo, com uma enorme alegria de receber Mauro Silva, jogador de uma inteligência muito grande, campeão mundial, hoje dirigente da Federação Paulista de Futebol, e a gente preparou uma pequena homenagem, uma pequena lembrança da história de Mauro Silva. Vamos ver. Silva Gomes, mais conhecido como Mauro Silva, nasceu no dia 12 de janeiro de 68 em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e olha, a carreira desse moço aí tem pouco título, viu? Aqui no nosso país, ele ganhou destaque no Bragantino, tendo sido campeão paulista pelo clube em 90. Mas a carreira do cara aconteceu mesmo lá na Europa, mais precisamente na Espanha, onde ele defendeu o La Coruña por sonoros 13 anos. Mauro Silva é tão ídolo por lá que é o segundo jogador com mais partidas na história da equipe. Pelo time espanhol, ele conquistou um campeonato nacional, 2 Copas da Espanha e 3 Supercopas. Só que o grande feito do Maurão no futebol foi com a camisa da nossa seleção brasileira, claro. Em 94, o ex-meio-campista levantou a taça de campeão do mundo nos Estados Unidos, o famoso tetracampeonato do Brasil. Hoje, Mauro Silva ocupa o cargo de vice-presidente de atletas e competições da Federação Paulista de Futebol. Nesse domingo, ele é o convidado do nosso Mesa Redonda. Seja bem-vindo, Mauro! Mauro, você precisava ter jogado na Ponte. Ponte? É, porque você foi campeão paulista com o Bragantino, campeão espanhol com o La Coruña, ganhou uma Copa do Mundo de um time que não ganhava há 24 anos. Pô, podia ter jogado na Ponte, né? Quebrar um galho. É uma honra recebê-lo aqui, viu, Mauro? Boa noite. Ô, Flávio, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Fazia tempo que eu estava te devendo, né, Flávio? Não, alegria estar aqui com vocês, Celso, Chico Lang, meu Miller aqui, companheiro 94 aí. Prazer, Flávio, estar aqui com vocês. Legal, nós vamos aproveitar bastante a sua presença aqui. Boa noite, Guilherme Camada. Boa noite, Flávio. Boa noite para você de casa. Já siga a gente nas redes sociais, hein? No Twitter você segue pelo @Mesa Redonda, certo? No YouTube você pode conferir nossos vídeos pelo YouTube/Mesa Redonda. E você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta. Você baixa lá o aplicativo da TV Gazeta e assiste, ou pelo site gazetesportiva.com. Lembrando que você pode mandar a sua foto ou vídeo pelo canal do torcedor, pelo WhatsApp. Tem que mandar pelo WhatsApp, não pode ligar, hein? 11 99479 1633, repetindo 99479 1633. E é claro que você tem que interagir com a gente pelo hashtag Mesa Redonda no Twitter. Você pode mandar pelo título do Corinthians, fazer alguma pergunta pro Mauro também. E você pode ganhar um presentão hoje. Esse presente é demais, hein? Sabe o que é, Flávio? Não. Um kit churrasco do Corinthians. Opa! Primo Ribeiro achou. Primo Ribeiro ganhou um, ele deve usar porco bastante, junto. Do Corinthians, para comemorar o título, vamos ver aí o kit churrasco do Corinthians. Tem que mandar lá pela hashtag Mesa Redonda se você quiser ganhar, certo? Você manda lá. Guilherme, é verdade que vem um porco, vem um peixe. É verdade que vem porco, vem peixe. Vem carne junto, também de corça. Vem carne de corça, é verdade? É, e quem mandou pra gente foi o Marcelo Novato. Ele que mandou pra gente esse kit, agradeço o Marcelão aí. E você manda lá no Twitter, se você quiser ganhar, mande a sua pergunta junto com quero ganhar esse kit. E também tem que responder a nossa enquete no gazetesportiva.com. A enquete de hoje é o seguinte: como torcedor, você prefere resultado ou um bom desempenho? O que você prefere? Essa é a nossa enquete de hoje, Flavinho. Isso é muito bom porque é um assunto que toda hora vem, né? Toda hora ele é um assunto recorrente. Bem a propósito disso, antes da gente começar a debater,
há exatamente 13 anos nos deixava o mestre Tele Santana, que sempre foi muito criticado, e também por mim em muitas oportunidades, porque era adepto do puro futebol. E hoje eu sou mais fanático pela ideia do que o próprio Tele. Nós temos aqui um pequeno trecho de um programa Roda Viva, maravilhoso, que o Tele Santana participou, falando sobre esse tema como se ele estivesse respondendo a nossa enquete. Vamos ver esse trabalho muito legal dos amigos da TV Cultura, um trabalho muito especial que a gente tivemos a ousadia de dar uma pensadinha, porque vale a pena. Vamos ver. Tele, se você pudesse retroceder no tempo, aquele time de 82, o time de 86, você mudaria a sua filosofia de jogo? Você passaria por cima de alguns conceitos em favor do resultado? Você adotaria um esquema mais rígido, mais forte, que levasse o Brasil a um resultado positivo? Deixa eu explicar bem isso. Eu já cansei de ouvir, de ler, joga bonito, mas perde, eu prefiro jogar feio e ganhar. Isso é uma balela que se fala. Eu não pego o jogador para enfeitar a jogada, não. É jogar o futebol que todos nós gostamos. Quem gosta de futebol, gosta de ver aquele futebol de 82, gente. Poxa, o futebol vistoso. Eu tive no Uruguai e fui agraciado lá com uma medalha pelo bom futebol que o Brasil apresentou em 82. Então, os técnicos se reuniram e pediram a minha presença lá para homenagear-me por causa daquela seleção. Então, eles diziam, olha, a gente via o Brasil quando começava a trocar passe, ia sentindo o cheiro do gol, já ia sentindo, aí o gol apareceu. Aqui, eles diziam assim, o nosso time estava jogando, se assustava, quando fazia um gol, se assustava. Então, o futebol é para ser jogado, é assim. É quem sabe jogar, quem tem técnica para jogar. Então, você não pode chegar lá e falar, Zico, você vai ficar aqui atrás dando bico para frente. Não, você não vai fazer isso. É a beleza do futebol que te dá prazer, não é o resultado, Tele? O resultado é claro, o resultado também. Mas eu não penso que eu prefiro fazer igual muitos dizem, torcedores, diretores, que eu já ouvi, jogadores. Eu quero ganhar com um gol de mão aos 47 minutos e impedido. Não me satisfaz. Perguntar isso para um palmeirense, não. Ele vai ter resposta isso na ponta não, da língua. Pois é, a mim não satisfaz. Não é trabalho meu, não fiz nada para merecer isso. O que eu fiz? O cara chegar aos 47 minutos, meter um gol de mão, ganhar um jogo, e isso aí me satisfaz? Não. Eu vou receber meu bicho, eu fico envergonhado de receber a gratificação e ganhar um jogo assim. Então, não é o que perguntam, por exemplo, você está fazendo quase a mesma pergunta, o que você prefere, jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar? Não é nada disso, eu quero ver o bom futebol, mas o futebol não sou eu que quero ver, não. Você quer ver, o Avalone quer, o Osmar quer, todo mundo quer ver o bom futebol. Não é melhor ver isso? Na pergunta de Laércio Roma, a resposta de Tele Santana, que nos deixou há exatos 13 anos. Boa noite, Miller, você que conviveu com o Tele. Boa noite, Flavito. O mestre, né, já falava isso há mais de 20 anos atrás, né? Quando ele era treinador do São Paulo, eu sempre me fazia essa pergunta, né? Como é que você foi trabalhar com o Tele? Eu dizia a mesma coisa, que descobri que ele foi um revolucionário na parte tática. Porque não só o São Paulo naquela oportunidade, você lembra bem que ele armou muito bem a equipe do Grêmio, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro. Quer dizer, ele gostava de jogador que sabia jogar, jogador técnico, né? Ele sempre colocava o time pra frente. Dificilmente o Tele Santana gostava de futebol feio. E nas palavras do mestre Tele, fiquei até com saudade dele. Mas eu acho que o Tele Santana tá certo. Eu também penso a mesma coisa. Eu sou, assim, fanático pelo bom futebol. Todo mundo me pergunta, o Mauro sabe disso, quando a gente viaja para fora do país, as pessoas lembram mais do time de 82 do que o time que foi campeão em 94 nos Estados Unidos. Eu disse, olha, eu fui campeão mundial em 94 nos Estados Unidos. E o pessoal na Europa, na Itália, principalmente, fala, olha, aquele time de 82, eles não ganharam a Copa, mas foi ruim para a Copa, viu? Porque merecia o Brasil ser campeão em 82. Bom, tá aí a resposta do Miller sobre a enquete proposta pelo Guilherme Camargo. E para você, Mauro, o que é melhor? Resultado ou futebol bonito? Ô Flávio, eu acho que o resultado é consequência de um futebol bonito, de um desempenho, de uma performance, né? Se discute muito essa questão da seleção de 94, né? Hoje, depois que passou tanto tempo, acho que a gente pode falar com mais clareza do assunto. Para mim, na seleção de 94, ela teve um problema naquela geração. Faltavam meias.
Porque assim, quando o Raí, por exemplo, sai do time, você imagina aquela seleção de 94, quando o Raí precisa sair do time, se tem um Djalminha ou um Ronaldinho Gaúcho para você pôr atrás do Romário com o Bebeto, por exemplo. Era outra seleção. Como a gente não tinha naquela seleção um jogador com essas características, sai o Raí e entra o Mazinho, é outro volante, ou seja, você pede... Se bem que era criativo. Não, sim, o Mazinho é um extraordinário jogador, mas imagina, pensa num Djalminha, pensa num Rivaldo, num Miller até quando jogou de meia. Um Kaká? Um Kaká atrás do Romário e do Bebeto, né? Porque a gente tinha no banco o Miller, tinha no banco o Ronaldo, tinha no banco o Viola. Então, na minha concepção, o que faltou ali foi esse jogador, esse meia, que daria um talento para aquela seleção. Aí quando sai o Raí, entra o Mazinho, você ganha em contenção, obviamente, mas você perde em criatividade, né? Que era o que faltava para aquela seleção. Mas eu, por exemplo, concordo com o Tele, eu acho que a gente tem que manter a essência do futebol brasileiro. Nessa hora que se discute muito essa questão dos treinadores, né, da formação dos treinadores, a gente fala assim, é importante não perder a essência do futebol, a criatividade do futebol brasileiro. Por que o Barcelona vem aqui e contrata o Messi? Por que contrata o Ronaldinho, o Rivaldo, o Romário? Por causa do drible, do 1 contra 1, que sempre foi a característica do nosso futebol. A gente não pode perder isso. E a gente está perdendo um pouco isso, né, Flávio? Então eu concordo com o Tele, sem dúvida. Foi o mestre. Eu joguei a final contra o São Paulo, o grande São Paulo do Tele lá em Bragança, que ele, apesar do time ofensivo, ele fez uma mudança lá que acabou com o Bragantino, que foi tirar o Cafu da lateral, colocar o Cafu de ponta direita e o Zé Teodoro travou o time do Bragantino ali naquele, mas é uma mudança tática um pouco mais para proteger ali, porque a gente entrava muito bem com o Gil Baiano, com o Birubiru pelas laterais, né? Ele tirou o Cafu de lateral, o Cafu avançava muito, colocou o Zé Teodoro e colocou o Cafu de ponta. Mas eu concordo totalmente, eu acho que a essência do futebol brasileiro é essa, mas eu só defendi um pouco a seleção de 94, porque eu acho que se a gente tivesse um meia com essas características naquela seleção, eu acho que seria realmente uma seleção que talvez a gente, por não ter um meia criativo, a gente ficou penalizado um pouco com a questão de ser um time que tinha mais essa dificuldade, Flávio. Legal. Olha, já tá prontinho, tá lá na pontinha da agulha o jogo, né? Os melhores momentos do jogo entre Corinthians e São Paulo. Tem festa do Corinthians, tem tudo, mas a gente não pode deixar, nós queremos a sua opinião no hashtag Mesa Redonda. O que você prefere? Futebol de resultado é o que interessa, ou futebol bonito, mesmo que custe o resultado? Temos que ouvir o Chico e o Celso sobre o tema. Chico. Olha, o Flávio, o Mauro Silva tem toda a razão. Às vezes um time tem uma boa defesa, tem um ataque razoável, mas às vezes falta armação no meio campo. É o que está acontecendo com vários times de futebol hoje em dia, né? Com exceção do Flamengo. Pelo que eu vi hoje, né? O Diego armou o time com o segundo gol do Vitinho lá nos 2-0 do Flamengo sobre o Vasco, que acabou dando o título para o Flamengo. O Diego armou o Vitinho entrou pelo meio e fez o gol. Talvez, né, se o Corinthians tivesse esse meia, que não tem, mas mesmo assim, com um lançamento do Sornosa, hoje saiu o gol do Wagner Love. Então, quer dizer, não é porque o time joga na retranca, como é o caso do Corinthians, que ele joga mal ou tem que ser condenado. Eu acho que o que não pode perder é essa essência. E hoje brilhou a essência do futebol ofensivo, na hora que o Sornosa pega e lança o Wagner Love. E a finalização do Wagner Love, então, foi precisa, né? Foi uma faca na manteiga, né? E acabou derrubando o São Paulo e dando o título ao Corinthians. Agora, nessa comparação de seleção de 94 com a de 82, evidentemente que todo mundo gosta de ganhar. Eu gostava muito do Tele Santana, eu tinha o maior respeito pelo Tele Santana, mas, sinceramente, honestamente, acho que vale mais você ter o resultado do que você mostrar um futebol bonito. Futebol bonito é consequência, o resultado é consequência, como disse o Mauro Silva. Mas tem que ter o resultado. Se você não tiver resultado, você não entra para a história. Se você não tiver o resultado, você não constrói um clube forte no futebol. O futebol brasileiro, infelizmente, é assim. E no Mundial também. Você não viu lá o Manchester City, que você gosta tanto, foi desclassificado? Quer dizer, é uma pena ser desclassificado, porque tem um bom futebol, mas precisava do resultado, que não soube como fazer. Então, o resultado não pode ficar longe do futebol bonito. Futebol bonito e resultado se misturam, mas eu sou pelo resultado. Celso.
Eu sou absolutamente... Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos. Eu sou absolutamente contra o que disse o Chico. Tanto que eu muitas vezes falo com todo respeito ao Minder e ao Mauro, que fizeram parte pela seleção, que ganhou depois de 24 anos. Mas eu tenho muito mais saudade da seleção de 82 do que da seleção de 94, que foi campeã. Pela qualidade. E tem muito a ver com o Tele Santana. O Chico falou que não venceu, não entra para a história. Hungria, 54, entrou para a história e não venceu. Holanda, em 74, entrou para a história e não venceu. Assim como a seleção de 82, que todo mundo fala dessa seleção. E outra coisa... da Hungria, nem lembro da Holanda. Eu não lembro também, eu estava tinha nascido. Não, eu estava nascido. O Tele Santana, você vê, o Miller falou que deu saudade, em mim também, porque eu pude acompanhar de perto como repórter do trabalho do Tele Santana. Ele não só gostava de ter jogadores técnicos, habilidosos, talentosos, como ele também acabava aperfeiçoando a qualidade de cada um com treinos exaustivos. E o Tele conseguiu... Ele era tão magnífico na questão do futebol arte, não só de fazer jogar bonito, mas de ter também fair play. O Júnior Baiano, para jogar no São Paulo, ele teve que passar a se comportar. Porque ele era ele brigava no Flamengo, quebrava. Lá no São Paulo não podia ter nenhum ato de indisciplina, não, contra adversários em campo. E o Tele, eu não sou São Paulino de coração, mas quando o Tele estava no São Paulo, eu torci contra o Milan, torci contra o Barcelona naquela final do Mundial lá em Tóquio, por causa da beleza do futebol que o São Paulo apresentava. Isso, assim como hoje a gente torce para o Fluminense do Fernando Diniz. Aliás, parabéns ao Fernando Diniz, que foi eleito por uma comissão de jornalistas no Rio o melhor técnico do Campeonato Carioca, mesmo sem ter chegado à final. Torce para o Santos do São Paulo, porque eles apresentam um futebol vistoso, gostoso de se ver. Então, entre o resultado e uma seleção ou um time que jogue bonito, 1000 vezes o time que joga bonito. Bom, falando nisso, bonito ou feio, o Corinthians é tricampeão paulista. E o jogo foi assim, vamos ver. Tudo pronto, hora do show, é hora da grande final do Paulistão. Corinthians e São Paulo decidem o título em Itaquera. E desce Pedrinho, caiu e o Klaus mandou seguir. Sornossa buscando o Gustavo, bola desviada, vacilou o Arboleda, por baixo o Hudson. Reinaldo dá um chutão lá pra frente, na verdade o Luan. E encontra o Everton em condição legal, invadiu a área, bateu, bola pra fora. O Cássio tava nela. Cleison ficou na barreira, afastou Igor Gomes. Bola dividida no meio, Cleison por cima, o Jusilei solou. E o Klaus mandou seguir, Ramiro. Cruzamento, tirou o Hudson, Henrique. E a bola explode no Bruno Alves. Tá no cantinho Sornossa, levantamento na área. Subiu o Ralf, escorou Danilo. Gol! Corinthians! O nome dele é Danilo Avelar! E o Corinthians faz 1-0 em Itaquera! Pedrinho encontra o Fagner, contra o Bruno, fez o drible. Bate de esquerda, Thiago Volpi. Lindo o drible do Fagner, bateu com a perna que não é a boa. E o Volpi foi buscar. Everton Felipe. Igor Gomes, perdeu, Ralf, saiu mal, Antony de esquerda! Gol do São Paulo! O nome dele é Antony! Ramiro, encontrando o Gustavo, chute de longe, tranquilo pro Volpi. Reinaldo de cabeça. Encontra o Léo, a primeira dele, o chute pra fora. Sornossa, lançamento pro 9! Gol do Corinthians! O nome dele é Wagner Love! Pode ser o gol do título corintiano! Aí o Cássio dá a bola pro Klaus, ele apita, final! O Corinthians é campeão paulista! 30 vezes campeão! Tricampeão consecutivo! O Timão vence 2-1! E agora o capitão Cássio recebe a taça, os jogadores comemoram.
E o Corinthians é campeão paulista! Parabéns, nação alvinegra! Parabéns, fiel! O Timão por 30 vezes o maior campeão do estado de São Paulo! Parabéns, Timão! E havia um certo equilíbrio. O Corinthians tinha 27 títulos, 26 títulos. E o São Paulo e o Palmeiras... O Santos e o Palmeiras, 22. Agora abriu, né? 28, 29, 30. Agora, de 30 para 22. Os dois, o São Paulo tem 21. Olha, meu caro Mauro, não foi brilhante, né? O próprio Carille, depois nós vamos falar no vestiário, mostrar um pouquinho, ele mesmo reconheceu que não foi uma campanha brilhante. Mas acho que nas finais o Corinthians foi melhor. Eu concordo, Flávio, assim, tive assistindo o jogo hoje. O Carille acaba que tem essa eficiência, mas hoje eu acho que o time, esse gol mesmo do Wagner Love aí, o lançamento, a finalização foi muito boa, né? Então, acho que foi um jogo bem disputado, bem equilibrado. Não foi um grandíssimo espetáculo, mas eu acho que no balanço geral o Corinthians realmente acabou demonstrando, fazendo mais méritos aí para conquistar o título. Miller, para você, resultado justo nos dois jogos? Olha, Flávio, é bem verdade que os dois jogos, tecnicamente, foi muito fraco. Né? Isso é bem verdade. Agora, eu sempre dizia para os meus amigos são paulinos que o Corinthians seria campeão porque é um time que tem mais jogadores experientes, jogadores com mais bagagem, né, em termos de título, né? Wagner, Cássio, o Henrique, quer dizer, Jadson, que não jogou hoje, mas o time do Corinthians eu via mais pronto, né, do que o São Paulo, que está ainda naquela transição para o Campeonato Brasileiro, para se tornar uma equipe. São Paulo não é uma equipe ainda. São Paulo está no desespero, colocou a garotada e com 6 jogos de lá para cá deu certo, né? E chegou à final. Mas o Corinthians, apesar de ter um grandíssimo treinador que é o Carille, que faz o Avelar jogar, faz o Sornosa jogar, quer dizer, o treinador tem muitos méritos aí. Manuel joga. Né? Manuel joga. Exatamente, quer dizer, então ele arma bem a sua equipe, né? Mas eu fico com as palavras do Mauro, Flavito. A beleza do passe do Sornosa e a beleza da finalização do Wagner Love, essa beleza, ela cobriu a feiura que foi o jogo. Então acho que tá de parabéns o Corinthians por conta disso. Ele teve mais atitude positiva para tentar ganhar o jogo. São Paulo acha um gol no primeiro tempo, o Corinthians estava muito melhor no jogo, e no segundo tempo o Corinthians arriscou mais, foi para frente, e nessa jogada na vertical para frente, né, no chamado ponto futuro, o Wagner Love faz o movimento certo, ele coloca a bola bem no ponto correspondente da vontade do atacante, e o Wagner Love tira do Volpi e faz o gol do título. Quer dizer, esse lance e esse gol, eles conseguiram encobrir a feiura que foi o jogo. Merecido, Chico? Olha, merecidíssimo, Flávio, porque na verdade o Corinthians hoje tomou um pouco mais a iniciativa, né? E no segundo tempo, principalmente, meu querido Mauro Silva, o Cuca foi infeliz nas substituições, né? O São Paulo, não sei se algum garoto cansou ou alguém cansou e pediu para sair, mas ele ficou visivelmente preocupado em segurar o resultado e levar para pênalti, né? E se ele fosse para cima do Corinthians, eu até acho que ele conseguiria uma vitória. Ele, na verdade, deu um passo para trás em vez de dar um passo para frente. Talvez por não conhecer direito o elenco, talvez por não escutar o que o Wagner Mancini estava falando no banco. E isso deu, o cara sentiu, percebeu, colocou o Wagner Love. Foi quando ele ganhou o jogo. No que o Wagner Love entrou em campo, era uma questão de momento. Até a mudança do Carille, né? Foi positiva, pô. Soube mudar positiva. O jogo. Ele soube mudar o jogo, começou a entrar atacantes em cima de atacante. Só que eu não tiraria o Gustavo, né? Isso eu não faria. O único que ele... A única coisa que eu acho que ele errou. Ele estava meio perdido lá, a bola não chegava, né? E o Bocelli sai mais da área. Acho que foi isso que ele tentou. O Bocelli sai mais, ele estava meio esnucado lá no meio dos jogadores do São Paulo. Mas o Wagner Love é um cara complicado para você marcar. É complicado para o adversário. Eles começaram a sair os dois, né? Ele tanto joga na armação no meio campo, se você precisar, de segundo atacante. Ele joga de segundo atacante, ele joga de armador e joga de centroavante finalizador. Hoje ele foi o quê? O camisa 9. Ele tem a camisa 9, né? Não é por acaso. E acabou dando certo. Quer dizer, foi a primeira vez que uma jogada com ele foi feita e a primeira vez que esse Corinthians do Carille faz um gol com o Wagner Love. Mas você reparou, Chico, que na hora que o Wagner entra,
o Cuca coloca imediatamente o Léo Arantes do Nascimento, que ele não quer mais chamar de Léo Pelé, né? Então a gente respeita, estou chamando de Léo Arantes do Nascimento. Então ele coloca o Léo Arantes do Nascimento e coloca coloca de volante o Reinaldo. Depois ele colocou lá na frente. Porque para fazer uma proteção maior pela direita, onde teoricamente o Wagner Love jogaria. Mas o Wagner ficou se movimentando, o Bocelli saía e ficou meio sem função ali, aquele setor de marcação. Mas você sabe que eu acho que não foi. Ficou sem setor ali. Mas eu acho que o responsável pelo gol do Wagner Love, não é que responsável. Quem devia estar mais em cima do Wagner Love é o Arboleda. O Arboleda deu um passo para frente quando devia ter dado um passo para trás. O São Paulo está cornetando o Arboleda nos 2 gols. Então, nos 2 gols ele teve culpa, sim, é verdade. Mas aí, você falou uma coisa bem importante. O São Paulo perde meio campo aí. Porque o Sornosa, ele pega a bola, ele dá 3 toques na bola e a defesa do São Paulo fica olhando. Quer dizer, não tinha mais aquela proteção na frente. Bola. Não, Mauro? Aí, quer dizer, o Sornosa sozinho, sem marcação nenhuma, olhou, viu a movimentação do Wagner Love e colocou muito bem. Quer dizer, se tivesse um meio campo mais consistente, teria dado o bote no Sornosa ali. Isso aí como ele fala, né, Flávio, é importante, porque eu falo assim, essa pressão na bola realmente ela dificulta esse passe tão preciso que o Sornosa fez. Ele teve muita liberdade, pô. Muita liberdade. Tem que incomodar, não pode dar tanta facilidade. Mauro Silva fazia isso com uma facilidade impressionante, dá até vontade de chorar. Celso, e aí? Flávio, quando o Carille também fez substituições, digamos assim, sabe, sem ousadia, né? Tirou o Gustavo, o Bocelli, o próprio, quando entrou o Wagner Love, eu não teria tirado o Pedrinho, tiraria o Ramiro para deixar o time mais... Eu acho que o Pedrinho cansou. A impressão que eu tive... Estava sentindo o câmbio, porque ele fez o primeiro tempo legal e depois ele começou a cair de produção. Então, eu tenho a impressão que ele cansou. Aí, o Miller foi muito feliz. Aliás, eu escrevi isso também na minha coluna no gazetesportivo.com. Justamente isso, que o jogo estava, usei até esse termo, chechelento, para uma final, jogo fraco tecnicamente, sem emoções, morno, parecia que os 2 times estavam esperando a decisão por pênalti, é muito pouco para 2 grandes times como Corinthians e São Paulo. Aí o Sornosa, que foi um coadjuvante, sabe, merece o Oscar de ator coadjuvante, ele fez um lançamento maravilhoso. E o Wagner Love conseguiu ser mais incrível, ainda batendo de primeira uma bola difícil para marcar um... O Sornosa, Celso, fez 9 assistências de gols. Ele é o campeão... Inclusive as 2 de hoje. Ele é o campeão de assistência do Corinthians. Pois é. Também. E aí o Wagner Love fez um belo gol e salvou uma final. Botou fogo na final, que depois o São Paulo aí tentou aos trancos e barrancos, tem a sorte lá na frente, que o jogo estava morno, nem parecia final de campeonato, parecia um amistoso, um torneio de verão, qualquer coisa assim. E aí o Wagner Love foi muito feliz. Esse gol, essa jogada, na verdade, o lançamento do Sornosa para o gol do Wagner Love, foi que deixou a final na história, que seria uma final por pênaltis, sabe, e muito fraca. Salvou. Foi um momento de rara beleza no meio de um lixo total que foi o jogo durante os 90 minutos. Só para acrescentar um dado, acho que foi o Miller que falou, né, que faltou experiência para o time de São Paulo. Eu estava ouvindo os colegas da Sport TV e eles lançaram um dado lá que eu acho que mostra bem, ilustra bem o que o Miller falou. Somando todos os títulos que os garotos do São Paulo têm, todo o elenco do São Paulo tem, usado pelo técnico, dá um pouco mais de 20 títulos. Somando todos os títulos dos jogadores do Corinthians, dá mais de 80. Então você vê, olha o peso. Mais rodagem, claro. E alguns deles do Corinthians têm mais de um título. O Cássio hoje, por exemplo, chegou ao 9º título. O Cássio, acho que é o maior ganhador, né, da história. Não, é o Marcelinho, né? Acho que é o Marcelinho, o Carioca. É que o Marcelinho, ele está um atrás do Marcelinho. É que o lance é o seguinte, é que no Marcelinho conta também a Copa Bandeirante de 94 e o Ramon de Carranza de 96. Sim. Então muitos tiram esses torneios, acham que não tem muita importância. Aí é sacanagem. Somando esses dois... Um a mais com esses dois? Então é um a menos. É um a menos. Aí não. Ramon de Carranza não. Então tem que fazer a Copa Bruno Prado, que eu vou fazer com os meus amigos de casado. Copa Bandeirante, o Corinthians meteu 6-3 no Santos, Flávio. Tem a Copa Bandeirante, lembra? O Serginho Chulapa era técnico. Se fosse Copa Gazeta, tudo bem. Quase apanhei do Serginho Chulapa. Flávio, no meu currículo, então, eu tenho pelo menos uns 5, 6 Tereza Herrera. Opa, verdade, O Palmeiras também. Tá pendurado de Tereza Herrera lá. Tá louco, fala, Guilherme Camargo. Estamos nos Trending Topics de São Paulo já, tá bombando o nosso Twitter aqui. Tem muita pergunta pro Mauro, pro Miller. Vamos fazer mais, gente. Vamos fazer bem mais. Bomba lá na hashtag Mesa Redonda. Tem uma pergunta pro nosso querido Mauro. Do Sérgio Brasil, não, desculpa, não, pro Mauro não é essa não, pro Mauro é o Lobato, ele quer saber o que ele acha do Carille.
do Carille. Lobato. Olha, eu gosto muito do Carille, até porque eu convivo com ele assim, ele participa muito na federação, nos eventos que a gente organiza. Eu acho que é um treinador de um perfil jovem, estudioso, e acho que também, né, os números, as conquistas dele aí no... Quarto título em 3 anos. Quarto título em 3 anos. Sendo um Acho treinador que tão ainda tá em 3, jovem, dois, eu né? acho que para mim, eu tenho uma admiração, um carinho, torço para ele continuar sendo essa pessoa humilde, trabalhadora, dedicada, porque ele participa sempre, é um cara especial, Flávio, ajuda Gosto muito, muito dele gosto também. muito dele. Quer dizer, ele está no 3º ano, quer dizer... Você É vê que se você tirar esse ato do tempo dele na Arábia, É. dá 4 meses de trabalho 4 agora, meses, né? com mais um ano e 5 meses passado. dá 2 títulos em 4 anos. Ô, Guilherme, 2 anos. Não, saiu o 4 recibo? anos em 2 anos. Então, 4 parece que títulos em 2 2 anos. anos. o Corinthians tá brincando lá no seu Twitter, acho que o Rodolfo, o pessoal já separou pra gente aí a foto, que o Corinthians deu uma brincadinha com o São Paulo, esse negócio do São Paulo ser freguês, aí ó, colocou um recibo no seu Twitter oficial, brincando aí, né, com o São Paulo, falando São as que é vitórias freguês. do Corinthians, e lá na arena, né? Tem que dar esse pro freguês. É brincadeira, né? Tudo, mas o pessoal tá elogiando bastante você também, viu, aqui, Flávio? Por quê? Não sei, os corintianos aqui, pelo jeito, estão pegando no seu pé aqui, cara. Bom, isso é normal, né? Ficaria muito E você ajudou me bastante. elogiando. Você ajudou bastante a gente entrar nos trending topics aqui, viu? porque o o- que de elogio pro Continue Flávio me Prada xingando, aqui. tá? Porque o Continue me xingando. O senhor é São Paulino enrustido, fala que torce para Ponte Preta, todo mundo sabe que você torce para São Paulo. gente, Ô, Então Flávio, você paga o mico. Eu acho ótimo que continua xingando. Hashtag Mesa Redonda e me xinga, tá? Não tem O problema. retrospecto do Corinthians contra o São Paulo na Arena, Itaquera, é uma coisa absurda. 8 vitórias, 3 empates, 24 gols marcados, só 10 sofridos. E aí tem que destacar também a performance do Carille nos clássicos. Quase, não perdeu praticamente. Perdeu um para o Santos, pro que Santos. foi naquele O São Paulo sufoco fez todo. 2 gols nos todos os clássicos. 2. Um de hoje. Contra Dois. o Corinthians. Não, contra todos os Corinthians. Então. Os clássicos o São Paulo jogou. Contra Santos, Palmeiras e Corinthians. 2 gols. Uma coisa que eu achei jogou no legal. Corinthians. Uma coisa que eu achei legal Os no dois jogo. estão no Hein, Corinthians, Flavito, né? uma coisa que eu achei legal no jogo hoje que não teve interferência do VAR. O jogo foi fácil pro árbitro. Não foi um jogo violento. Foi muito bem o Klaus. Exatamente. Foi bem, até porque o jogo facilitou também para ele, né? O jogo não teve assim, muita agressão, muita entrada, né, desleal. Então acho que o jogo também facilitou pro Kraus, que é um às vezes- bom às vezes árbitro. dá. mas Às o vezes Klaus- acontece o lance, bate, rebate, e a bola fica... Teve uma soladinha do Fagner no começo do jogo que ele poderia ter dado um amarelinho e tal. que Não, ele tomou. Ficou Não, ele barato. tomou Amarelo. depois. Depois Tomou teve uma na- segunda lá que na ele poderia ter segunda, tomado é, outro exatamente. amarelo. Eu não daria, mas muita gente importante... Ô, Flávio, eu imaginava, na minha santa inocência, pela experiência de VAR, que o Wagner Love, o gol do Wagner Love ia ser esclarecido pelo VAR. Mas ele foi. Todo foi gol é esclarecido. revisto. Só que não precisa Só que olhar. não O cara precisou falou, de não tem nada, né? dúvida, vamos Porque embora. o Bandeirinha não deu nada, Não, tava não, na ele linha é. certa. Então, mas houve a O revisão, Klaus falou, tá confirmou o normal, gol. vambora. Ele tava muito atrás. Não muito, mas estava atrás do Arboleda. Vocês estão falando, depois a gente vai rever de novo os gols do São Paulo, do Corinthians, para ver se realmente o Arboleda merece as críticas que está sofrendo. Mas vocês falaram muito do gol do gol do título, né? Sornosa mete Wagner Love e o Wagner Love faz um gol. Em 2015, o Corinthians ele mantém um jeito de jogar, que é o que a gente fala sempre, tem que ter um jeito de jogar, tem que ter um sistema de jogo para você seguir. O Corinthians em 2015, pela Libertadores, jogou contra o São Paulo. Vejam o gol que o Corinthians faz contra o mesmo São Paulo, no mesmo estádio, no mesmo gol. Dá uma olhadinha. Vamos lá. Ó. O Olha lá. Jadson. Jadson Muito toca, parecido. Elias entra e bate. Acho que vocês já viram alguma coisa nos últimos tempos, hein? parecido. Nos últimos, olha só, corre até pro meu lado, tudo igual. Não é o gol de hoje, é o gol de 2015 pela Libertadores. Olha isso. Não é impressionante? É um jeito de jogar. É o sistema que a gente tanto defende. Faça um sistema de jogo. Tem uma maneira de jogar. E o Corinthians tem. Igualzinho, tudo igual. Pelo Toque do meio, nas Jadson. costas do Beck. A pequena E o Jadson diferença. estava no banco hoje. Ele falou, Ô, Flavito, é plágio. Ô, Flavito, a pequena diferença aí é que o Rogério Ceni ele estava mal colocado e foi muito mais em cima dele essa bola, por isso que ele sofreu o gol. O Volpe, diferente. O Volpe estava dentro do gol e o Wagner Love tirou bem do Volpe, por isso que ele fez o gol, entendeu? Mas de qualquer forma, Miller, você que foi um finalizador espetacular, eu acho que quando o cara pega de primeira é difícil, né, pro goleiro. É difícil porque exatamente, porque pega o goleiro em pé. Dá Né? tempo, né? Exatamente. O goleiro acha que ele vai dominar e bater. O goleiro vem e bate de primeira, Tanto uma como outra dava para dominar. pega né? de surpresa. Foi, Tava livre, né? Não, mas pega de impressionante. surpresa o goleiro. Mas Não é tem um jeito. sistema, que é aquilo que a gente defende. E que o Vasco demitiu o Gilberto Valentim.
O Vasco estreia no final de semana no Campeonato Brasileiro. Ou seja, No meio de semana tem o Santos. E tem o Santos pela Copa do Brasil, é verdade. Santos e depois o Arena da Baixada. 0, né? Exatamente, imbecilidade pura. O Lisca doido foi demitido do Ceará. Que salvou o clube, salvou o time no passado do rebaixamento. Não, salvou o time do rebaixamento. doido, O Ceará vai para a final, vai para o Campeonato Brasileiro sem treinador. Genial. Ou com o treinador, com o trabalho. Teve mais um. O Goiás que subiu o ano passado, graças ao Maurício Barbieri. Demitiu o Maurício Barbieri porque perdeu Atlético Mineiro, Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro demitiu o seu treinador também. Tá sem treinador o Atlético. Sim, mas já faz alguns dias. Estou falando hoje, faltando 5, 6 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Ou seja, não tem sequência, não tem nada. Essa imbecilidade leva o futebol brasileiro a ficar que nem cachorro correndo atrás. E quais as razões para a demissão? O Lisca porque perdeu para o Fortaleza, que é o rival. E aí? Foi vice-campeão. Né? O Vasco, compara com o Flamengo. O Vasco hoje, em determinados momentos, chegou até a igualar. Nem salário paga, pô. Pois é, e perdeu para o Flamengo, que fez um baita investimento, um dos maiores investimentos do país. O Vasco ainda conseguiu equilibrar o jogo em boa parte do jogo. O absurdo não foi só isso. O absurdo foi a declaração do presidente. Uma declaração infeliz. Ele diz assim, olha, nós demitimos, gostamos do treinador, excelente treinador, boa pessoa, mas nós estamos cedendo à pressão de fora. Pelo amor de Deus. Pressão de fora. O Marquinhos, que foi o técnico do Vasco. Jogou pra torcida, na Copa claro. São Paulo, vai assumir interinamente, ele é até bom treinador. Junto com o Ramon. Ramon, que é o auxiliar permanente do Vasco. Vai ficar, quer dizer, o jogador, né? O ex-jogador. Aí dizem que o regional não tem importância. Não, mas não tem. Se o cara, é que o cara leva, ele tem que usar o regional com inteligência. Claro. Tira, olha, teve esse defeito, teve aquele outro que vale o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Então o regional, o cara ele usou muito hoje, ele falou isso aí. Você tem que ter uma preparação inteligente, você tem que trabalhar, usar para trabalhar o time. Aí você demite os caras. Ou seja, Flávio, o estadual continua derrubando o treinador. Né? Eu falo assim, Flávio, eu estou totalmente de acordo com no você. Brasil inteiro. Quando você fala essa questão que prejudica a evolução do futebol brasileiro. Né? Eu, no La Coruña, fiquei 13 anos, fiquei 10 anos com 2 técnicos. O La Coruña, que é um time pequeno da Espanha, nós ganhamos 6 títulos. Você superar Madrid e Barcelona. Difícil, né? Então, essa continuidade, eu falo assim, é fundamental, né, Flávio? É fundamental para o treinador, porque tem a questão de o cara ter tranquilidade para provar um esquema tático diferente, dele colocar um garoto da base também, porque assim, se a gente não corrigir isso, o cara ele não tenta nada diferente, ele não usa o garoto da base, não tem tranquilidade para trabalhar, né, Flávio? Eu falo assim, no mercado corporativo, você que ninguém contrata um CEO para uma empresa, daqui 3 semanas o cara que eu contratei não serve mais e eu rasgo o planejamento estratégico, contrato um profissional, um outro profissional, né? Então, realmente, a gente precisa mudar isso de forma urgente para atrapalhar muito a evolução. Até porque o treinador esse treinador que é bem badalado na Europa agora, o Klopp. Não, ele deu uma entrevista dizendo que isso é um absurdo. Ele deu uma entrevista bem antes que eu assisti, ele dizendo assim, olha, no começo eu só tive fracasso. Claro. Perdi muito. É normal. Claro. Mas ele tá no Liverpool e não ganhou nada. Exatamente. E é o mais badalado do mundo. Esse gol do Corinthians é sequência. É sequência. 2015 era o Tite, é o mesmo sistema que o Corinthians vem adotando desde o tempo do Mano. Você muda as peças, um outro. Saiu o Mano por uma razão ou outra, o Tite foi pra seleção, o Carlinhos, mas tá ali, é o mesmo sisteminha de jogo. Mas outra coisa que eu gosto do Carille... O Mano deixou o Corinthians para ir pra seleção. Claro, também. Outra coisa, Flávio, que eu gosto do Carille, que hoje, naquele calor, né, o repórter chega pra ele e pergunta, ei, Carille, como é que tá? Ele disse, olha, eu não me sinto um grande treinador. Eu me sinto abençoado. Vamos ver. Olha a humildade dele. Vamos ver o que disse o Carille e também o que disseram os jogadores na zona mista. Falando um pouquinho de mim e desses 3 títulos. 2017 a gente jogou muito, 2018 mais ou menos, esse ano pouco, sabendo que pode ser mais. Mas, por outro lado, são 23 jogadores que está trabalhando com essa comissão e espero que esse título assim também ganhe uma casca maior aí para que a gente possa jogar melhor e convencer também, né? Mas muito feliz por esse momento. Não sei se eu sou bom técnico, mas eu sei que eu sou abençoado, disso eu tenho certeza, né? As coisas que acontecem na minha vida, que tem acontecido até hoje em 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses como técnico, é algo que ainda tem momentos que eu não consigo entender. Primeiro, falar das críticas, se não criticasse algumas partidas que nós fizemos, alguma coisa ia estar de errado, né? Mas
A gente não tem que esperar manifestação da imprensa ou da torcida para saber se vai bem ou vai mal. Tem 3 jogadores aqui que quantas vezes eu entrei no vestiário esse ano e falei, a gente precisa jogar mais. Estamos jogando pouco, né? Então não precisamos, a gente, que nem quando se ganha não está tudo bom e quando se perde também não está tudo errado. O Campeonato Paulista é um campeonato que vale a pena sim. É difícil jogar no interior, vocês acompanham, tem alguns estaduais aí que você é campeão, mas meio que engana, né, pelo nível de competição. 90% das vezes lá no Sul é Grêmio e Inter, em Minas é Cruzeiro e Atlético, e assim vai. Né? Então aqui é um campeonato que vale muito, fortalece. Então esse título aqui também vai dar um casco maior, vai dar uma experiência maior de jogar no Corinthians, que não é fácil. Aqui é difícil de jogar no Corinthians e precisa de um tempo, e tem jogadores que têm que dar uma resposta o quanto antes, né? Primeiro, estamos num dia de tristeza, né? Claro que perdemos o campeonato, chegamos a um vice-campeão, mas claro que está todo mundo sentindo nesse momento. Foi um jogo igual. No primeiro jogo a gente teve melhor, teve oportunidades, teve um lance na mão do Ralf que poderia ter dado pênalti, né? Que o VAR acabou voltando. Nos detalhes acabou se definindo a partida, e nesse jogo também foi um jogo com poucas chances, né? Menos aberto do que o primeiro, nervoso como qualquer final. E o que a gente pode dizer para o torcedor do São Paulo é que a gente está triste, tão triste quanto eles, e vamos continuar trabalhando. Tem muita coisa aí que dá para a gente ver que evoluiu, que dá para evoluir, que temos ainda muita coisa pela frente esse ano. Se esforçou bastante, né, para que eu pudesse jogar esse jogo, mas a lesão foi um pouco mais grave do que a gente imaginou. Não é nada que se preocupar, nada cirúrgico não, mas é algo que me tiraria desse jogo, né? Algo triste que a gente se esforçou para que fosse evitado, mas aconteceu de eu ficar fora, mas o elenco é muito forte, provou isso mais uma vez e conquistamos o título. Ficar de fora é ruim, mas eu voltei a ser torcedor, né? Como eu disse, eu já era torcedor do clube e pude cumprir essa função mais uma vez ali, cantando e apoiando. O São Paulo é um grande rival e a gente sabia, mas o importante foi que a gente fez o dever de casa também, e a gente fez o primeiro jogo muito bom lá no Morumbi. O pessoal falou que a gente só se defendeu, é estratégia também. Então a gente fizemos um jogo seguro lá, sólido no Morumbi, e aqui a gente pôde decidir no nosso estádio. Ralf, quanto mais velho, mais você corre, cara? Nada, imagina que isso aos pouquinhos nós temos que estar melhorando, né? A gente sabe que como eu falei, eu devo muita parte física, então você estando bem fisicamente, você consegue antever, antecipar jogadas, e hoje mais uma vez eu pude ajudar minha equipe, e o importante foi o título. Acho que a família que a gente formou e vem formando sempre, né? Acho que o ambiente que a gente tem, a torcida que a gente tem, então muito feliz, velho. Feliz e honrado de vestir essa camisa e poder defendê-la. Assim. Na quarta-feira você acha que tem condição? Vou fazer exame amanhã, devo fazer alguma coisa, e ver, se Deus quiser, amanhã tá melhor já também. Se recupere rápido, fácil. Cara, é horrível ficar fora, né, e não poder ajudar. A gente roeu lá atrás todo o osso, enfrentamos altos e baixos aí da nossa própria equipe, que de repente fazia boas atuações e outras não tão boas. Então, agora que chega na parte ali de desfrutar mesmo a final, todos os olhos em cima da gente, ficar fora é ruim, é doloroso, mas a equipe está de parabéns, a equipe foi hoje merecedora desse título. Como é que chega esse time do Corinthians para o Campeonato Brasileiro, depois dessa conquista? Acho que chega mais confiante, com mais força? Sim, claro, tem que chegar mais confiante. A gente sabe que tem muito que melhorar também. A gente sabe, como eu falei, às vezes você faz uma competição, um campeonato sólido, seguro, e você não conquista o título. E hoje a gente fez um bom jogo, alternamos no decorrer da competição, altos e baixos, mas o importante foi o título. Então a gente sabe que a gente tem muito que melhorar para a gente chegar forte no Brasileiro, mas claro que agora a gente tem que descansar e já pensar na quarta-feira. Olha, o Carille falou que não sabe se ele é bom treinador ou se ele é abençoado. Meu caro Mauro Silva, o Carille, ele é abençoado ou ele é bom treinador? Ele é muito bom treinador, Flávio, ele é muito bom treinador. Eu até gostaria de aproveitar aí esse comentário do Carille para falar de uma mudança que nós fizemos no regulamento na Federação Paulista, justamente para tentar minimizar essa mudança de treinador que tem toda hora, né? A gente, a partir de 2016, você tem que registrar o contrato do treinador na federação. Para você mandar o treinador embora e contratar outro, você precisa pagar primeiro
o contrato do treinador anterior, né? Porque isso trocava o treinador toda hora, mandava embora, não pagava. Em 2016 houve 14 trocas, em 2017 13, e em 2018 houve somente 4 trocas, né? Para mostrar como é importante essa mudança aí, para tentar realmente entrar nessa dos treinadores terem mais qualidade, terem mais continuidade, né? Isso é fundamental. Mas voltando aí na sua pergunta, Flávio, ele é muito bom treinador, muito boa pessoa, torço para que ele continue com essa humildade, que ele vai ter uma carreira brilhante como treinador. Antes de seguir com o pessoal, já que você falou em mudanças, o Campeonato Paulista terá 2 datas a menos pelo novo calendário da CBF. Como é que vai ficar? O que vai mudar? O campeonato vai ser muito diferente? Simplesmente vai tirar uma ida de volta a partir das 4? O que vai acontecer? Não vai mudar muito, a gente vai tentar encaixar aí e manter os 16 clubes, né, Flávio, que estão na Série A1. Não deve ter praticamente mudanças importantes com essas 16 datas, realmente. A questão do calendário, ela preocupa a federação, eu acho que é uma preocupação do futebol como um todo. Pensar que a gente tem 700 clubes, mais ou menos, mais de 700 clubes no futebol brasileiro, somente 60 clubes com calendário nacional, né, Flávio? Então tem os estaduais, por exemplo, o futebol brasileiro tem 92 datas. Os estaduais, eles usam somente 20% dessas 92 datas, que é quando praticamente todos os clubes, todos os profissionais, estão falando de milhares de profissionais, jogadores, comissão técnica em atividade, né, Flávio? Aí tem todo o fomento do futebol brasileiro envolvido, né? Aí a gente joga a Sul-Americana com time de 2º escalão, 3º escalão da Bolívia, Equador. Eu acho que o futebol brasileiro precisa de uma discussão sobre isso, né? É importante a gente fomentar mais o futebol nacional ou jogar sul-americano com esses clubes do 3º, 2º escalão da Bolívia e do Equador, né? Então a questão do calendário ela é muito preocupante, porque muito poucos clubes têm calendário nacional, né, Flávio? Isso é uma preocupação que a gente tem realmente, porque o fomento do futebol, cada vez a gente produz menos jogadores, né? Eu lembro em 94, quando ganhou uma Copa, o Miller na reserva, Ronaldo na reserva, o Viola na reserva, o Evaí, se travando do Palmeiras, não foi nem convocado. Cada vez a gente produz menos jogadores, Flávio. Se a gente não entrar nessa questão de fomentar realmente, a gente vai ter um problema grande do futebol brasileiro no futuro. Então, essa questão da participação, do protagonismo do futebol brasileiro na Conmebol, eu acho que o calendário sul-americano não pode ser decidido por Argentina, Uruguai. O Brasil, que é um país continental, tem que ter uma voz e esse calendário tem que ser definido de acordo com os nossos interesses. Essa é a visão que nós temos aí de uma preocupação muito grande com relação ao calendário brasileiro como um todo. Ouviu o Miller, o Chico e o Celso, mas antes vamos relembrar a campanha campeã do Corinthians. O Corinthians, o campeão dos campeões. Nem mesmo o mais pessimista torcedor do Corinthians poderia prever um começo de ano tão desastroso. Pelo menos foi esta a impressão que o time de Fábio Carille passou por um aperto nas primeiras rodadas do estadual. A estreia foi um empate contra o São Caetano. Logo na sequência, uma derrota para o Guarani. A primeira vitória no estadual veio só na 3ª rodada contra a Ponte Preta e ainda pelo placar mínimo, 1-0. O clássico contra o Palmeiras começou a mudar a história. Nova vitória e ainda na casa do adversário. Contra o São Paulo, mais uma vitória. Desta vez, em casa, com o apoio da Fiel. 2-1, que trouxe esperança ao torcedor. No clássico contra o Santos, empate em 0-0. Somando com a vitória contra o Ituano na última rodada da primeira fase, fizeram o Timão terminar esta etapa na primeira colocação do Grupo C. Os comandados do professor Fábio Carille estavam classificados para as quartas de final do Paulistão e a Ferroviária vendeu caro a vaga para a semi. Empate em 1-1 na Fonte Luminosa. Em Itaquera, pênaltis e o gigante Cássio ajudou mais uma vez. Classificação garantida e novamente o Santos. Vitória no primeiro confronto em Itaquera, 2-1. No Pacaembu, um peixe mais forte que venceu no tempo normal, mas não teve a mesma sorte nos pênaltis. 7-6 para o Corinthians e nova decisão contra o São Paulo. A terceira seguida do Alvinegro no estadual. A primeira contra o tricolor do recém-chegado Cuca. Empate sem gols no primeiro confronto da finalíssima. E vitória na Arena por 2-1 contra o São Paulo, com mais de 46 mil torcedores e recorde de público na Arena.
30º título do Corinthians do Campeonato Paulista. O segundo tri, festa em Itaquera. Comemoração que teve início neste domingo e não tem hora para acabar. Miller, o que esperar desse Corinthians pro brasileiro? Sem dúvida nenhuma, Flávio, que o Carille, o torcedor corintiano, tá com muita expectativa positiva, né? Porque o Carille pega um time desfigurado, em pouco tempo ele dá uma cara para a equipe e consegue um título que poucos acreditavam. Quer dizer, então o mérito do treinador é muito grande aí nesse sentido. Então o Campeonato Brasileiro agora, o Corinthians entra forte, já tem uma base montada. Pra você ter uma ideia, entrou jogando sem Júnior Urso, sem Wagner Love e sem Bozelli. Os 3 principais jogadores do time, né? Lógico que o Gustavo está jogando muito bem, mas as contratações sempre são prioridade para começar jogando. Então o Corinthians, há de se esperar um Corinthians brigando pelo título de novo, porque o treinador consegue fazer o time jogar e jogar bem. Você também concorda com isso, Chico, com relação ao Corinthians? Olha, eu concordo em parte. O Miller tem razão. De fato, o Carille é um treinador que trabalha muito e é abençoado, respondendo a sua pergunta. As duas coisas. As duas coisas, né? Trabalha demais, né? É o primeiro a chegar, o último a sair, repensa o time várias vezes, né? Conversa com os jogadores. Quando um não tá bem, ele vai lá, chama no canto e explica a situação, fala que precisa dele. O cara acredita, passa a acreditar mais no Carille do que nele mesmo. Depois, aí vai para o campo e começa a jogar bola. Quer dizer, o Carille, ele entra, eu escutei essa frase outro dia, ele entra na cabeça do jogador. Ele entra na cabeça do jogador. Faz com que o jogador veja o que ele quer ver, ou o que ele está vendo. Aí o time vai. Agora, como o Campeonato Brasileiro é um campeonato que mantém, ele é longo, então ele precisa de uma continuidade, ele precisa de uma equipe que não oscile muito. Eu não sei se o Corinthians vai se encaixar nisso. Tomara que se encaixe, que pegue agora com esse título conquistado, confiança, né? E os jogadores se mantenham. O elenco tem, jogadores experientes também tem. Mas eu acredito mais no Corinthians na Copa do Brasil ou na Sul-Americana que no próprio Campeonato Brasileiro, Flávio. E já na quarta-feira o Corinthians tem que decidir contra a Chapecoense, perdeu o primeiro jogo lá. E o São Paulo, Celso, o que você espera dele para o brasileiro? Então, o São Paulo tem a contratação do Pato, do Titê, do próprio Vitor Bueno. São jogadores que vão encorpar um pouquinho. Você acredita que segurem esses moleques ou já vão? Não, já deve ter uma meia dúzia eu vendido, acredito né? que o fato de ter perdido a final para o Corinthians dá uma arrefecida um pouquinho nos anos. Mas eu acho que Antony, o Igor Gomes, o próprio Luan são gratas revelações do São Paulo nesse início de ano conturbado. A gente vê o Raí falando assim, do VAR, do pênalti. O São Paulo está no lucro por tudo que aconteceu na temporada. Foi eliminado na Libertadores na primeira fase, no primeiro confronto. Quase não passa da primeira fase do Campeonato Paulista. Sabe, São Paulo, se você contabilizar os jogos da Florida Cup, perdeu 9 jogos no ano, 9, ganhou só 6. Tomou mais gols do que fez no durante da temporada. Então, você vê esse campeão paulista para o São Paulo hoje, é um lucro danado. Em vez de ficar com esse mimimi, reclamando daqui, levanta a cabeça, conseguimos renascer, vamos buscar o Campeonato Brasileiro com os reforços que tem. O São Paulo errou muito, errou na contratação do Cuca, sabe, ficar um mês, quer dizer, não a contratação, mas ele não poder assumir quando deveria assumir. Aí o Wagner Mancini levou o time até as semifinais para assumir o Cuca. Então, são uma série de erros que seriam encobertos caso o São Paulo conseguisse o título nos pênaltis contra o Corinthians. Aí ia parecer que tudo foi acertado. São Paulo perdeu o Liseiro, perdeu o Pablo, não tinha reposição à altura. E isso, o Liseiro fez muita falta nesses 2 jogos da final, pelo que estava jogando, o próprio Pablo também. Quer dizer, então o São Paulo vai iniciar, aí que é aquele detalhe, vai iniciar um trabalho. Quando entra Pato, quando entra Tietê, entra para o Campeonato Brasileiro, é início do trabalho com o 30% do time. E Celso, eu acho assim que você está comentando, acho que o Wagner Mancini teve um papel importante nessa transição desse momento difícil do São Paulo. Até para dar força para os garotos. Né? Colocou os garotos aí, deu confiança para os garotos, né? Acho que ele fez um trabalho incrível mesmo. É que o Corinthians, São Paulo, eles terão pela frente Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Santos do São Paulo. O Grenal no meio de semana foi um jogaço. Aberto, ida e volta, tirando o VAR que ficou 9 minutos para tomar uma decisão, foi recorde. Ele quis bater o recorde e conseguiu. 9 minutos para tomar uma decisão. Quer dizer, não é o VAR, é o mau uso do VAR. Entendeu? E tem árbitro ali competitivo. Por falar em VAR,
duas coisas. Primeiro, a Globo, que é a TV que transmite os jogos, está começando a ficar pé da vida com o negócio de VAR. Porque dá 7, 8, 9 minutos, tem a programação. Qualquer hora o Faustão começa junto com Mesa Redonda. Não, mas é verdade. Como mas, é que é isso aí? 9 minutos. Precisa resolver rápido, Flávio, verdade. 9 minutos. Está incomodando. E uma outra muita coisa. Para você, torcedor do Palmeiras. Não se surpreenda se nas próximas 48 horas o Palmeiras assinar o contrato de transmissão com a Globo. Está muito perto disso acontecer. Estava distante, estava muito difícil. Há uma série de interesses, e não no mau sentido, no bom sentido. A patrocinadora do Campeonato Brasileiro é a Crefisa. A Crefisa quer ser exposta na principal rede de televisão do Brasil, que é a Globo. Então havia um item do contrato que impedia que um clube que assinou com o Esporte Interativo ganhasse um determinado valor. Então o Palmeiras estava muito abaixo. Já foi quebrado esse valor. Esse item do contrato já foi retirado. Então eles estão se aproximando. Tenho a impressão que até o meio da semana teremos essa assinatura de contrato, que acho que é uma boa notícia para todo mundo. Falando em VAR, hoje nós acompanhamos o VAR, que afinal de contas foi uma grande atração do Campeonato Paulista. Vamos ver como é que foi. Vai ter VAR? No campo, no olhômetro, na sensibilidade, a responsa para que a regra do futebol seja cumprida. Na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, em Itaquera, está no apito de Rafael Claus. Juizão que entra em cena quando Everton leva uma solada. Acalma Cuca e segue o jogo. Aos 31 minutos, Rafael Claus valida o gol do Corinthians. O VAR, idem. Na sequência, controla a virilidade do lateral direito Fagner na base do cartãozinho amarelo. Antony, menino da base que nos acréscimos da etapa inicial deixa tudo igual no cantinho de Cássio. VAR e Claus não enxergam irregularidades. Tudo válido, 1 a 1. Concentrado, bem próximo às jogadas e fazendo certinho as diagonais, Rafael Claus pretende encerrar seu trabalho desse domingo perto do erro zero. Reinaldo é quem não escapa do amarelo ao apelar em cima do Pedrinho. Cartão merecido. Convenhamos, se não pintar nenhuma imagem marota por aí, Rafael Claus, seus bandeirinhas, o VAR e o escambau são os destaques do majestoso em termos técnicos. Aos 44, no apagar das luzes, Wagner Love, a latimão, lava a alma da Fiel. E nem adianta pedir a revisão do VAR. Mauro, com a sua análise, aí como diretor da Federação do VAR no Campeonato Paulista. Ô Flávio, eu posso falar com conhecimento porque eu sou o responsável, o líder do projeto VAR na Federação, né? Projeto aí grande, começou antes da Copa do Mundo, tá? São mais de 20 profissionais de departamentos, de 9 departamentos envolvidos no projeto. Tá, a gente acredita muito que vai trazer mais justiça, mais integridade para o futebol. Realmente o desafio, eu concordo com o Mili, é o tempo. A gente sabe que isso tem que diminuir, né? Essa análise não pode demorar tanto tempo. Mas é um projeto que eu fui lá, nós fomos na Copa do Mundo, lá na sala da FIFA, ver o VAR. Contratamos a mesma empresa que fez a Copa do Mundo, buscando esse know-how, essa segurança para a competição. Eu acredito que seja um legado para o futebol, o Flávio, que nem o Guardiola falou, né? Que ele não gostaria de classificar com um gol irregular, né? Então, os clubes que investem tanto dinheiro no futebol, eu acho que essa justiça, essa integridade para a competição, ela é importante. Mas volto a insistir, o desafio realmente é o tempo. A gente dá um exemplo lá com os árbitros, né? Que é que nem quando você vai na escola. Você faz as aulas teóricas, depois você faz as aulas práticas e você sai dirigindo da escola. Mas quando você sai da autoescola, você dirige, você não tem tanta prática. Eu ainda estou nesse estágio, Mauro. Né? Não é verdade? É um caso à parte. Você, depois com o tempo, com a prática, você tem mais facilidade, né, o Flávio? Então foi um projeto grande, um investimento aí de R$28 mil por cada jogo, 14 mil
cada homologação, cada certificação dos estádios. Você certificar os árbitros também é um custo alto. Você precisa de uma produtora de televisão, fazer o upload das imagens do vídeo para a IFAB, um plano de comunicação enorme. Enfim, foi um projeto grande, muito investimento. Mas eu acho que isso para o futebol, é o que eu falei, Flávio, ele vai mudar o futebol com muito mais integridade e mais justiça, na minha opinião. Indo ao encontro de que disse o Mauro Silva, Flávio, os profissionais do futebol também precisam ajudar nesse contexto. Você viu que o Tele falou na matéria antiga, lá falando, eu não quero ganhar com porque isso vai trazer a justiça, isso vai minimizar aquela dúvida que fica quando o árbitro erra, até que ponto foi má fé ou foi erro de verdade. E o que ele falou do Guardiola, só para relembrar a situação, semifinal de Liga dos Campeões da Europa, quartas de final de Liga dos Campeões da Europa, gol marcado aos 49 do segundo tempo, vitória por 5-3, classificaria o Manchester City. Aqui, por muito menos, o VAR é isso, aquilo, choram depois do jogo. E ele foi claro, prefiro não classificar tendo a justiça no futebol do que classificar com um gol irregular. Bom, eu vou fazer um pedido a você, Mauro. Sai de campo o dirigente da Federação Paulista de Futebol, entra em campo o Mauro Silva, jogador. Porque agora nós vamos eleger os melhores do Campeonato Paulista. Quem foi melhor? Hoje é especial. Hoje em casa precisam ter um pouquinho mais de trabalho. Nós pegamos os protagonistas dos 4 grandões, os 4 que chegaram na semifinal. E vamos escolher melhor goleiro, melhor lateral, fazer a seleção do campeonato. E melhor técnico também. Você nos ajuda a preparar essa seleção. Hashtag Mesa Redonda, depois você manda aqui pro Guilherme. Então vamos lá. Primeira, agora são 4 então, hein? São os 4 grandes, tá bom? Hashtag Mesa Redonda, participe com a gente. Quem foi o melhor goleiro do campeonato? Vamos lá. Cássio, Everton, Thiago Volpe ou Vanderlei? Miller. Cássio. Mauro. Cássio. Chico. Cássio. Cássio. Guilherme. Cássio. Eu também, Cássio deu. Eu acho que o Cássio foi o melhor jogador do campeonato. Cássio já é o goleiro. Lateral direito, vamos lá. Fagner, Mike, Hudson ou Vitor Ferraz? Fagner. Chico. Fagner. Mauro. Fagner também. Miller. Todas as jogadas passam pelo Fagner. Guilherme. Fagner também. Vamos aqui, tá uma molezinha. Fagner também. Você tá dando unanimidade? E você? Vamos, Fagner. Hoje ele foi melhor em campo. Hoje ele foi melhor em campo. Foi mesmo. Vamos em frente. Zagueiro. Vamos lá. Manuel, Luan, Arboleda ou Felipe Aguiar? Começa com o Miller. De zagueiro ali. Olha, Flavito, o Arboleda fez um bom Campeonato Paulista. Ele errou no jogo de hoje. Hoje foi bravo. Os 2 erros capitais. Mas eu fico Arboleda. Arboleda. Eu também, Arboleda. Arboleda, Chico. O gigante Manuel. E você, Chico? Aguilar. Aguilar? Eu acho que eu vou de Manel também. Como diria o nosso querido Antônio Lopes. Manel. Ai, Jesus. E você, Guilherme? Arboleda. Arboleda. Veio Arboleda. Deu Arboleda, né? Sim. Cássio, Fagner, Arboleda, nossa seleção. Teve 3 votos. Então, Arboleda. Vamos para outro zagueiro. Vamos lá. Henrique, Gustavo Gomes, Bruno Alves ou Gustavo Henrique. Eu começo, principalmente pelo jogo de hoje, Bruno Alves. Celso. Eu fico com Gustavo Gomes do Palmeiras. Chico. Henrique do Corinthians, o príncipe. Mauro. O Henrique. Miller. Henrique. Guilherme. Gustavo Gomes. Deu Henrique? Deu Henrique. Então, Seleção Henrique Cássio, Fagner, Arboleda e Henrique. Tá bom. Lateral esquerdo. Danilo Avelar, Diogo Barbosa, Reinaldo e Diego Pituca, que terminou os últimos jogos, ele jogou de lateral. Começa com o Mauro Silva. Difícil esse, hein? Putz, Felipe Avellar. Vou no Felipe. No quem? No Danilo Avelar? Danilo Avelar, desculpa. Danilo Avelar. Guilherme. Pra mim, Diego Pituca. Pra Mesmo você, improvisado. Pela regularidade, Avelar. Chico. O homem de presença diária do Corinthians, mais de presença diária do Corinthians é o Avelar, então eu voto nele. Vice-artilheiro do time, inclusive. Exatamente. Olha, ele não é lateral, mas a solução que o São Paulo arrumou para fechar pelo meio, Pituca. Eu gostei do que eu vi. Vou de Danilo Avelar. Então pronto. Deu Avelar. Acho que o Cássio, título ficou em boas mãos. Henrique e Avelar. Volante, Ralf, Felipe Melo, Luan ou Alisson? Chico, começamos com você. Ralf, né? Eu imaginava. Que surpresa, hein? Que surpresa. Celso. Luan. Mauro. Eu gosto muito do Ralf.
Ralf. Você conhece um pouquinho a posição, né? Eu vou de Luan também. Miller. Pela regularidade também, o Ralf. Ralf pra mim também. Pronto. Ralf. Estamos sozinhos nessa aí. Em frente, vamos lá. Júnior Urso, Bruno Henrique, Hernanes e Carlos Sanches. Começamos com o Guilherme. Júnior Urso. Celso? O Urso chegou, parecia que já jogava no Corinthians há 10 anos. Urso. Tá. Jogando que nem um animal, né, Celso? Júnior Urso. Júnior Urso. Chico? Hernanes. Louco! Só pra... O Hernandes quase não jogou, Chico. Parece gozação, mas tudo bem. Surpresa. O Hernandes quase não jogou. Mas é pra balancear o negócio aí. Não, foi bem, Chico, foi bem. Ou seja, agora aqui, Sornosa, Ricardo Goulart, Igor Gomes e Jean Mota. Miller. Jean Mota. Celso. Jean Mota. É? Nossa, eu vou de Sornosa. Chico. Olha, pelo passe que ele deu hoje, Sornosa foi decisivo. Mauro. Jean Mota. Guilherme. Jean Mota também. Deu Jean Mota, então, né? Deu Jean Mota. Vamos em frente, vamos lá. Ataque. Wagner Love, pela direita, né? Wagner Love, Gustavo Scarpa, Antony e Rodrigo. Eu vou sair, vou votar no Antony. Celso. Scarpa estava carregando o Palmeiras, Scarpa. Chico. Wagner Love fez o gol do título, né? Anthony. Quem? Anthony. Miller. Anthony também. Deu Anthony. Tá, em frente. Cleison, Dudu, Everton e Soteldo. O outro lado do campo, né? Começa com você, Miller. Cleison. Chico. Cleison. O Cleison foi melhor no Paulista do que o Dudu. Cleison também. Também. Aí deu unanimidade. Em frente. Gustavo, Daverson, Pablo e Derlis Gonzalez. Guilherme. Derlis Gonzalez. Miller. Gustavo. Mauro. Caramba. O Gustavo é o artilheiro do Corinthians, né? Sim. Derlis Gonzalez. Chico. Gustavo. Celso. Gustavo pela primeira parte do campeonato, que foi Eu sensacional. vou de Gustavo também. Pronto. Deu Gustavo. O que falta? Falta o técnico, né? Técnico, Fábio Carilli, Felipão, Cuca ou Sampaoli? Celso. Puxa vida. Tá doendo aí? Tá doendo alguma coisa aí, né? Tá doendo. Foi campeão, né? Carilli. Eu vou de Sampaoli. Chico. Carilli. Mauro. Puxa, eu tô sofrendo igual você. Resultado? Eu não perguntei quem é o campeão. Falei quem foi o melhor. Olha eu me contrariando. Eu prefiro jogar bonito e perder. E você no Carilli. Eu vou no Carilli, mas menção de honra. É, São Paulo pela proposta. Ó, no Rio, os jornalistas votaram no Fernando Diniz. Não foi nem pra final, hein? Miller. Bom, não quero flechear. Não, já flechei. Eu já tentei. Não, eu sou fã do Carilli, né? Eu acho que ele é um treinador, além de ser bom, é humilde, Carilli. Carilli pra mim também. Carilli. Legal, bacana. Bom, vamos lá. Você votou em quem? Deu uma seleção enorme. Né? Você votou Nós vamos montar o time bonitinho. Mas olha, vamos lembrar de Eu votei no São Paulo. Cássio Fagner. Ele vai montar lá direitinho. Vai montar lá direitinho. Mas parece, eu não sei se estamos influenciados pelo jogo de hoje, que o título está em boas mãos, Miller. O título está em boas mãos? Porque deu a maioria de Corinthians, que nós estamos montando o time direitinho, mas parece ter uma maioria de sem dúvida nenhuma. O Cleison, para você ter uma ideia, vou dar só um exemplo, o Cleison, ele foi bem nos 2 jogos contra a Ferroviária, foi decisivo, né, participando dos gols, né? E a primeira partida contra o São Paulo no Morumbi, para mim, foi o melhor jogador. O Santos também, o primeiro jogo ele foi bem. Exatamente, quer dizer, então a regularidade do Cleison... Hoje ele não foi tão bem, né? Não, hoje foi mal. Você foi bem marcado. Nós vamos mostrar uma matéria para você que teve hoje lá no estado do Corinthians, com pessoas especiais. Matéria bem legal. E na volta vamos montar a seleção, que foi votada aqui. Vamos ver se bate com a seleção que você fez na sua casa. Vamos ver a matéria. Que um clássico em final de campeonato é diferente, bom, isso a gente sabe. Basta sentir o clima na Arena de Itaquera. Se liga na festa. E uma coisa eu garanto a vocês. Neste domingo de Páscoa, no meio desse bando de louco,
havia uma estrela iluminada. João Pedro, de 14 anos, tem uma doença rara e hereditária, a epidermólise bolhosa distrófica, que deixa a pessoa com a pele extremamente sensível e sem a quantidade suficiente de colágeno para a manutenção das camadas da pele. Mas a segunda camada, a preta e branca, é a que fortalece o garoto, que viralizou nas redes sociais por causa desse vídeo aí, ó, em que ele aparece muito emocionado após a vitória do Timão sobre o Santos nos pênaltis na semifinal do Campeonato Paulista. Chora não, rapaz, vai chorar, é assim mesmo. Aí, ó, falei pra você que o Corinthians ia ganhar, cara. Você foi virar corintiano, cara do Seca. É o Corinthians pelo terceiro ano seguido. O Rodrigo é o amigo do João, que é santista. Você é santista, né? O João, corintiano fanático, você estava vendo o jogo com ele e postou aquele vídeo dele emocionado na disputa de pênaltis após a classificação do Corinthians para a final, né, cara? Foi isso, sim. Daí pegamos, foi o que deu e, sei lá, muita emoção por ele. E hoje o seu amigo corintiano está realizando o sonho de conhecer a Arena Corinthians pela primeira vez numa final de Campeonato Paulista. Não veio o Santos, mas você está feliz pelo amigo, né, cara? Muito feliz por ele. Muito. Não tem nem como explicar a felicidade. Porque é um moleque muito gente boa, né? As imagens gravadas por Rodrigo comoveram o lateral esquerdo Danilo Avelar, jogadores do elenco e o Departamento de Responsabilidade Social do Corinthians. E a convite do clube, João Pedro fez a sua estreia na Arena de Itaquera, justamente na grande decisão deste domingo. Tá feliz na Arena Corinthians, cara? Ah, lógico, né? Mó legal estar aqui, mó emoção. Primeira vez, né? Primeira vez. É do jeito que você imaginava? Ah, é assim. Grandona, né? Bem grande. E logo em final de campeonato, hein, cara? Você tá importante, hein, meu? É, que sorte. O Danilo foi via Twitter, né? Ele viu no Twitter e aí ele comentou internamente, mas já havia chego também. Então, a gente já estava trabalhando, né? E agradecemos ele por ter compartilhado, ter comovido, e ele participou da ação aqui efetivamente. Isso foi muito importante. Hoje, um dia espetacular, um dia de final, a gente conseguir realizar um sonho de uma criança que tem uma doença incurável, muito sofrimento, ele está super feliz. Eu acho que isso só vai agregar na vida dele e na vida das outras pessoas que ajudaram a realizar esse sonho, né? E lá foi ele, conhecendo cada cantinho da Casa Alvinegra e acompanhando de perto o aquecimento dos jogadores. Você viu o Cássio aí? Já tinha visto ele tão de perto assim, João? Muita emoção, cara. É o seu grande ídolo do Corinthians. E aqui, ó, na boca do campo da Arena de Itaquera, o João vai realizar o sonho de entrar em campo com os jogadores. João, já tô sabendo que você tem vontade de entrar com o Cássio, mas que o Avelar também quer entrar com você, hein, cara? Você tá concorrido entre os jogadores, hein? E aí, como é que fica? Vou entrar com o Avelar. Que legal, né, cara? Um cara que sempre apoia também os torcedores, né? Um cara muito bacana. Voltando ao time hoje, estava machucado no último jogo. Legal entrar em campo com um cara desse, né? Demais. João Pedro, túnel adentro, rumo ao gramado, ao lado de Danilo Avelar. Minutos depois, já na arquibancada, adivinha só de quem é o gol que ele tanto comemora. Danilo Avelar faz 1-0 Corinthians. O São Paulo ainda empatou, mas o Corinthians voltou a ficar na frente com Wagner Love para a festa do João e dos mais de 46 mil torcedores presentes na arena. Vitória corintiana, tricampeonato paulista para o Timão e a prova de que existe algo muito maior do que qualquer resultado, título ou rivalidade. Definitivamente, não é só futebol. Isso é espetacular. Não é à toa que o gol foi do Danilo Avelar, não. Olha lá em cima certas coisas. Gente, isso aí é uma coisa maravilhosa. O futebol, ele surgiu do povo, da comunidade, das pessoas humildes, das pessoas com dificuldades. Na Inglaterra, o Mauro sabe disso, o clube é obrigado a ter ações comunitárias. É obrigado a construir um hospital, um orfanato, um asilo, seja lá o que for. Aqui no Brasil é tudo muito largado. Então essa presença do João Pedro é um negócio sensacional. Isso aí é o que tem que ser. É isso que funciona. Os caras abrem espaço para torcida uniformizada e pessoas como o João Pedro têm uma dificuldade tremenda. Precisam de atitudes isoladas. Futebol deveria reservar espaço para esse tipo de pessoa sempre. Deveria ser uma coisa... Aliás, Mauro, eu até vou fazer um pedido a você.
no próximo campeonato, para que exista essa obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade doce, nada que tire ponto de ninguém, mas que sempre exista uma ação social desse porte, ou até maior do que isso. Acho que é possível fazermos isso pelo futebol e por nós mesmos. Ô Flávio, tem toda a razão, é possível e a gente tem que fazer, porque é o que você comentou muito bem, né? Na Europa tem essa preocupação, né? Porque o futebol, os clubes são empresa, né? Hoje em dia também tem essa preocupação. Peraí, eu estou tendo receita, eu estou gerando produção econômica, peraí, o que eu estou fazendo pelo meio ambiente, o que eu estou fazendo pela sociedade? Na Europa isso é muito comum e a gente tem que usar o futebol como instrumento para a gente construir uma sociedade, um país melhor. Então tudo que a gente puder fazer, a gente tem lá um trabalho social que a gente já melhorou bastante, mas você tem toda a razão, tudo que puder fazer nesse sentido, é isso que a gente tem que ver, e não briga, e não violência no futebol. Porque é possível, né, Flávio? Se você pegar a renda do Corinthians hoje, foi superior a 5 milhões. 46.480, acho que foi o público, que é um recorde o público da história do Corinthians, como Corinthians, não do estádio que teve jogos da Copa. Como receita, isso já está garantido, mas nada impede de você fazer um trabalho também, justamente para essas pessoas que, de repente, têm uma dificuldade muito grande de ter esse acesso. Celso, aliás, a matéria ficou sensacional. Ficou ótimo. Quando as pessoas falam, mas o Fulham tem torcedores, o Watford tem, de verdade, porque eles são ligados à comunidade. São próximos à comunidade. O Watford, ele tem, eu não sei se é um hospital, mas ele tem alguma coisa que a criança nasceu lá, né? O filho da família nasceu lá, aquela pessoa com problema foi tratada no hospital do clube. Então gera uma coisa de comunidade que, em última análise, é o que é o futebol. Mas, é isso, Flávio, né? Mas, o Flávio, que eu acho que a gente tem que dar também, parabenizar o clube, o Corinthians, porque que clube que numa final permitiria uma ação social dessa, né? Eu achei que foi legal por causa disso. O menino só poderia, teria dificuldades de ver a final, mas levaram, não só ele, você via do lado outros cadeirantes, né? Assistindo o treinamento, o esquenta, né? Dos jogadores. Isso é fundamental. Através daquele vidrão grande que você tem fundamental. lá. Eu vou contar, eu estava falando aqui para o Mauro Silva que o estádio do Corinthians é um absurdo de grande, né? Não precisava do estádio desse. O Corinthians não precisava do estádio dessa magnitude. Era só ficar no Pacaembu. Mas nessas horas que você vê a criança tendo uma ação social e integrada junto com o jogador do Corinthians, você fala, poxa vida, o clube é grande. E o Corinthians também facilitar a realização da pauta. Tenho né, certeza. Ele levou luz para o estádio. E foi legal para ele, mas foi muito melhor para o Corinthians. E pode ter certeza nosso disso. repórter, né? E nem pediram o nosso Maravilhoso, foi muito legal. Isso é quiser. muito legal, muito bacana. Olha, nós fomos buscar, quando soubemos que o Mauro Silva estava aqui, alguns recados de alguns amigos do Mauro. Vamos começar vendo o recado de alguém que tem coisas importantes ao seu lado. Vamos dar uma olhadinha. Alô, pessoal do Mesa Redonda. É um prazer fazer parte do programa. Um abraço aos telespectadores, àqueles que estão nos assistindo. Hoje a presença especial aí do Mauro Silva, esse grande caráter, grande homem, grande profissional. É um prazer muito grande estar falando contigo, Mauro. Um abraço especial mesmo, hein? Geralmente os convidados de fora contam alguma história, alguma passagem aí com o convidado principal, né? E eu tenho uma história para contar assim. Mas não é a história do Mauro, não. É a minha história. Surgiu lá do Sul um goleiro jovem, uma grande promessa. Chegou na seleção brasileira, começou a jogar, quase que se tornando uma unanimidade. As coisas estavam indo bem, até chegar o Mauro Silva na seleção brasileira. Aí essa unanimidade acabou, esse bom momento acabou também, esse amor com o torcedor. Mauro, eu fui o goleiro mais vazado quando tu estava na frente ali da defesa. Tu e o Dunga, eu não sei o que aconteciam. Os caras chutavam de tudo que é lado, os caras cruzavam de tudo que é lado. Pô, aí não dava, né, Mauro? Aí caí, né, cara? Brincadeira. Mauro, foi um prazer jogar contigo, hein, cara? Realmente um grande profissional, de caráter, de confiança e amizade. Foi muito bom mesmo, hein, cara? Espero que a nossa amizade continue para sempre aí. Um grande abraço, cara. Nossa, eu não passava, era nada, né, mano? Eu brinco, ele tá de sacanagem, ele me ligou. Enquanto o Tafarel fala, Tafarel, o Dunga me fala, Mauro, não deixa chutar, se chutar entra, por isso que ele tá brincando, eu tô brincando, um grande profissional, um grande goleiro, né, e eu acho que Miller, bacana essa, Poxa, depois de tantos anos a gente continua, Flávio, Celso, o Chico, mantendo um bom relacionamento, essa amizade entre a gente, eu acho que
sofrimento, essa conquista une, né? Então, obrigado, Flávio. Obrigado aí pela mensagem. Imagina, você merece muito mais que isso. Bom, fechando a seleção, né? Vamos ver como é que ficou. Hashtag Mesa Redonda, manda a sua seleção pra gente aqui, tá? Que a gente quer continuar lá no top. Vamos lá, goleiro deu Cássio. Aí, lateral Fagner. Arboleda. Henrique. Danilo Avelar. Ralf, para quem ligou agora, essa é a seleção que nós escolhemos aqui, seleção do campeonato. Júnior Urso, Jean Mota, Anthony, Cleison, Gustavo e técnico Fábio Carille. Tá bom? Você concordou, discordou, não tem problema. Mantenha contato com a gente. Opa. É hora do paredão. Mauro Silva vai para o paredão nesse momento aqui no Mesa Redonda. Primeira pergunta é minha. Mauro Silva, dirigente é mal visto no futebol. Por que você escolheu ser cartola? Ô Flávio, porque o Brasil ele vive um momento de transição, de transformação, eu acredito, né? Eu acho que a gente tem o costume de reclamar bastante, mas é importante a gente ocupar espaço. A gente tem visto isso, essa renovação que teve na Câmara dos Deputados, no Senado, tanta gente jovem entrando, tentando construir um país melhor, né? Eu acho que a gente ficar de fora reclamando não adianta. Se tem uma cadeira vazia, se uma pessoa do bem não senta, alguém vai sentar. Então, eu acho que cada vez mais, se a gente quiser mudar o nosso país, a nossa sociedade, é importante participar, se envolver e tentar mudar desde dentro. Celso Cardoso. Ô Mauro, você foi eleito o melhor jogador da história do La Coruña. Ganhou até nome de rua por lá. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 91. Exatamente isso. Te surpreende tanto reconhecimento sendo primeiro volante, que normalmente as glórias vão para os atacantes. Ô Celso, me surpreende sim, é gratificante, mas por outro lado tem um aspecto que eu defendo muito assim, que é a questão da importância do time, né? Quando o time ganha, de você trabalhar pela sua equipe, pela sua empresa, pela sua sociedade, né? Quando o time ganha, todo mundo ganha, né? Porque o Miller era o que fazia o gol, ele, Bebeto, Romário. Mas, por outro lado, o Mauro Silva é um jogador com um trabalho que não tem tanta visibilidade e acaba tendo tantos esses reconhecimentos. Em La Coruña Então, isso me dá muita energia, muita determinação no sentido de trabalhar pelo meu time. Eu não era o melhor do meu time, mas eu trabalhava muito para que o meu time fosse o melhor. Então, acho que, como cidadão brasileiro, se todo brasileiro acordasse de manhã e trabalhasse pelo país, pela sociedade, é isso que eu acredito muito. Da mesma forma que a gente trabalha pelo time. Se cada um olhar só os seus interesses, seu ego, não prospera, né? Então, isso me dá uma satisfação. Vai muito de encontro nas minhas crenças de trabalhar pela equipe, pelo time. É o time que é a estrela, é o time que tem que brilhar, é a seleção, não é o Mauro Silva. Guilherme Camata. Mauro, futebol feio que se joga hoje, tem certa culpa da seleção de 94? Não, eu acredito que não, Guilherme. Até porque eu vou de encontro um pouquinho com o Chico falou. Eu gosto do futebol espetáculo, acho que essa é a essência do futebol brasileiro. Mas eu acho que a conquista de 94 ela foi importante para tirar o peso dos 24 anos das costas do Brasil. Tanto que o Brasil, ficou 24 anos sem ganhar a Copa, ganhou em 94, depois chegou na final em 98 jogando um futebol melhor. E ganhou em 2002, ou seja, como essa tranquilidade, essa conquista foi importante, né? Eu acho que ali era o momento de você ser um pouquinho mais pragmático, entra naquela questão que eu falei da gente não ter um meia, talvez, de ligação, o time ficou mais compacto com 3 volantes, mas eu acho que não, Guilherme, eu acredito muito na essência do futebol brasileiro, na proposta do toque de bola, da criatividade. Chico Lang. A sua maior ambição, veja bem, é ser presidente da CBF? Ô Chico, a minha maior ambição é ver o meu país desenvolver, ver o futebol se tornar uma indústria como ela é na Europa. Eu olhar tantos jogadores, tantos companheiros, comissões técnicas tendo emprego, o futebol realmente sendo uma plataforma de negócio, uma indústria como ele é na Europa. Essa é a minha ambição, independente da posição. Eu sempre fui volante. Volante é um trabalho que não tem tanta visibilidade, mas você está ali no time, você está ali ajudando, contribuindo. Então, o meu desejo é contribuir. Como diz o Ricardo Rocha, o importante é tocar na banda, não importa o instrumento. Miller. Pergunta chata, meu amigo, né? Vamos lá. Como cartola, hoje que é,
o que você fez ou pode fazer pelos jogadores de futebol? Sabe que a classe é bem sofrida, né? É bem maioria, né? É bem sofrida, sim, Emília. A gente está tentando qualificar os profissionais, os jogadores, né? A gente está tentando fazer com que eles estudem, eles se preparem, que tenha realmente esse entendimento da importância do desenvolvimento humano na carreira. A gente sabe que na categoria de base você pega ali 98%, 99% dos jogadores estão ali, né, Emília? Não se tornarão jogadores profissionais de alto nível, então a educação, o desenvolvimento humano é fundamental para eles. A gente tem trabalhado muito isso na base. Ali pode formar um treinador, um médico, um engenheiro, um arquiteto, mas a maioria não serão jogadores, né? E a gente está tentando ajudar os que foram jogadores a fazer esse processo de transição de carreira. Fizemos recentemente um evento na federação de transição de carreira para ajudar, para auxiliar esses jogadores. A gente tem os cursos lá de treinadores, coordenadores, muitos jogadores vão até lá. A gente ajuda, alguns não têm ensino médio para fazer os cursos. O requisito mínimo, se você for jogador com 7 anos profissional, é ter o ensino médio. A gente orienta, a gente ajuda, tenta indicar algum supletivo, ou seja, a gente está fazendo o possível para tentar ajudar esses jogadores. E quanto mais eles se envolverem, quanto mais eles participarem, melhor. O Juninho agora foi para a CBF como diretor de desenvolvimento técnico. Eu acho isso importante, Flávio, no sentido que eu falei. Não adianta a gente ficar de fora reclamando. Se a gente quer construir um país melhor, uma sociedade melhor, é importante a gente ocupar espaço, se envolver. O jogador, ele tem esse potencial, Flávio, desculpa, estou me estendendo um pouco aqui, mas às vezes ele erra quando ele acha que só o que ele viveu no campo, só o conhecimento empírico é suficiente. Não é. Você aprende todo dia, você tem que estudar todo dia. Estou tentando fazer 2 cursos por ano, a gente está tentando participar de 2 eventos grandes na Europa por ano. Isso é importante. Então, quanto mais jogadores se prepararem, mais eles se envolverem e participarem, melhor para o futebol. Muito bom. Parabéns, Mauro. Passou bem pelo nosso paredão. Passou bem. E, por causa disso, nós vamos mostrar mais um amigo seu que mandou um recadinho para você. Esse aí é lá de trás, lá dos tempos bem antigos, dos primeiros títulos. Vamos ver. Alô, meus amigos. Aqui quem está falando é o Pintado. Para mim é motivo de muito orgulho, muita alegria poder falar do Mauro Silva, um cara que me ensinou bastante, que me ajudou muito na minha vida profissional e na minha vida pessoal. É um amigo muito especial, um cara incrível de verdade. Tenho certeza que o futebol brasileiro é muito agradecido por tudo que o Mauro fez para o nosso futebol. Acho que a nível mundial a história do Mauro está escrita, é uma história muito bonita, história vencedora. E nós, como amigos, temos muito orgulho, de verdade, em ter o Mauro como um grande amigo. Aqui em Bragança só dá Mauro Silva. Se sair de prefeito é eleito com unanimidade. Quero deixar meu abraço, meu respeito, meu carinho, agradecimento a esse grande amigo, a esse homem incrível. E que aqui em Bragança tem um lanche no estádio do Bragantino. E por algum motivo, o maior lanche aqui chama-se Mauro Silva. Então é bom se eu vir por aqui, viu, seu Mauro? Dá uma passada por aqui. Um abraço, meu amigo. O nome de rua, nome de sanduíche, tá bem, Mauro. Eu falei lá pro Red Bull, agora não pode tirar o X Mauro Silva de lá. Né? Não, mas o Pintado, desculpa, o Pintado é um amigo querido também, ele exagera. Na verdade, ele que me ajudou, que ele é mais velho, eu cheguei lá garoto no Bragantino. E é uma pessoa que eu gosto muito, tem um carinho enorme, é amigo nosso, né, Emílio? Um cara, um grande profissional, gosto muito do Pintado, um grande amigo. Obrigado, Flávio. Ô, Flávio, uma vez eu conversando com o Mauro, não sei se você vai lembrar dessa situação, lembro. Era um evento social, a gente estava conversando, e o Mauro, na ocasião, me confidenciou quando ele decidiu parar de jogar futebol. Veja só, ele tem uma carreira vitoriosa, premiada, e ele parou até cedo comparado com outros jogadores. Queria pedir para ele contar o momento que ele decidiu parar de jogar futebol, como isso se desenvolveu? O Celso tem boa memória. Foi num aniversário que nós tivemos de um amigo, né? E não foi muito difícil tomar a decisão de parar, não, Flávio, porque eu estava comentando com o Celso naquela ocasião, que aquela bola que toda a minha carreira eu via a bola, o Miller vai entender bem o que eu estou falando, eu olhava a bola, media, falava, essa bola é minha. Chegava, levava a bola. Flávio, passando o tempo, chegou um momento na carreira que comecei a chegar dividindo a bola. Aí chegou um momento que eu falava, a bola é minha. Eu chegava, a bola, cadê a bola? Bote errado. Já levaram a bola, foi a verdade, já levaram. Eu falei,
você vê que você continua aquela mesma percepção, aquela mesma intuição, mas o corpo ele não responde, né, Flávio? E aí eu falei, não, é o momento de parar. Aí tomei a decisão de parar, não foi tão difícil tomar a decisão. Depois, o processo depois é pior. Eu estava com 37,5, quase 38. Aí, tanto que eu volto para o Brasil, do La Corunha, eu parei no La Corunha. Depois de 13 anos, volto para cá, tem uma proposta do Corinthians, que estava o Kia, né, o Paulo Angione. Eu estava aqui no flat no Itaim, encontrei o Kia, me convidou para ir para o Corinthians, o Marco Aurélio Cunha para o São Paulo. E acabei não aceitando nenhuma das duas, porque aquela questão, expectativa e frustração, né? E a bola estava... A expectativa é alta, Mauro Silva campeão de 94. A bola passando. A entrega é pouca, a bola passando. Então, Flávio, era um jogo amistoso. Desculpa que eu estou com a garganta meia ruim. Era um jogo amistoso no estádio do Vélez Sarsfield, lá na Argentina. E a seleção brasileira, o estádio lotado, né? Começou o jogo, o Cafu levou uma pegada do Rodrigues, que a gente pensou que a perna dele tinha saído do lugar. Mas não aconteceu nada, mas o jogo esquentou. E aí o que aconteceu? Quem brilhou? Marcando sozinho Rodrigues e Veron, que era jovem ainda. E tinha mais um, que era um monstro no meio campo. O Mauro Silva sozinho marcou o meio campo da Argentina. E nisso, eu queria que o Mauro contasse esse jogo, porque foi um jogo, para mim, foi o jogo mais empolgante que eu vi o Mauro Silva em ação. Como é que foi marcar sozinho um meio-campo de 3 monstros? Os caras eram fortes, grandes e jogavam bem. Quer dizer, foi difícil aquele jogo. Foi um dos jogos mais legais que você fez na sua vida. Foi, Chico, foi. Não, memória boa. Inclusive porque foi a minha estreia na seleção brasileira como titular. Foi minha estreia na Argentina. Que na legal. Argentina, bem. O Falcão me levou para o México num jogo amistoso, eu não joguei, fiquei no banco de reserva. Não sei se o Miller estava. Não estava não. E aí... Jogou Dinho nesse jogo. Jogou, eu não lembro quem jogou de volante, não vou me lembrar, Flávio. E aí a minha estreia na Argentina. A motivação era grande, mas o desafio também ali, vestindo a camisa da seleção... Não, foi o Gil Baiano que jogou. Gil Baiano. Primeira vez como titular, Flávio. Então foi um jogo que eu lembro muito bem, que realmente foi um jogo que eu acabei tendo um desempenho bom. E para quem estava estreando, eu lembro que até tinha uma relação com o Chico aqui. Eu agradecia aí o apoio, o carinho. A gente era aí, amigo, né? Naquela época a gente baseava o relacionamento com o jogador na amizade e na confiança, como diz o Flávio. Então a gente tinha furos assim, sem tamanho, né? Um atrás do outro. Que era isso que vocês proporcionavam pra gente. Obrigado, meu irmão. Olha, imagina, Chico. O Campeonato Brasileiro começa agora, no final de semana. Vamos ver como é que está o seu time, qual é a expectativa do campeonato mais importante que nós temos no Brasil, que é o brasileiro. Vamos lá. Os campeonatos estaduais chegaram ao fim. A partir do próximo fim de semana, a bola começa a rolar para o Campeonato Brasileiro. Apesar do fracasso do Campeonato Paulista, o atual campeão Palmeiras entra na disputa com pose de favorito. Por mais que o futebol não seja vistoso, é difícil imaginar o Verdão longe das primeiras colocações. O clube manteve todo o elenco que conquistou o título de 2018 e trouxe reforços importantes como Ricardo Goulart. E tem Gustavo Scarpa como peça-chave, vivendo o melhor momento desde que chegou ao clube. Quem rivaliza com o Palmeiras é o Flamengo. O rubro-negro investiu pesado com a intenção de acabar com o jejum de uma década sem ganhar o Brasileirão. Foram mais de 100 milhões de reais em reforços, como Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol e Rodrigo Caio. E os cofres continuam abertos. Os laterais Rafinha e Felipe Luiz interessam, assim como o zagueiro Gil. Grêmio e Cruzeiro têm mostrado futebol à altura para brigar pelo título com os rivais mais ricos. No comando do Grêmio, Renato Gaúcho, que foi recentemente homenageado com uma estátua, já foi campeão também da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Pela bola que vem jogando, não há como tirar o Cruzeiro do grupo de favoritos. O elenco perdeu a Arrascaeta para o Flamengo, mas o substituiu à altura com o Rodriguinho e tem contado com o Fred em grande fase, fazendo gol de tudo quanto é jeito. O Peixe está longe de ter um elenco de estrelas, mas é o time que joga o futebol mais bonito do país, sob o comando do argentino Jorge Sampaoli. Falta um time, um centroavante, que a diretoria prometeu contratar.
Campeão em 2017, o Corinthians tem de volta ao técnico Fábio Carille, que quer apagar o decepcionante 13º lugar do ano passado. Já o São Paulo apostou na molecada para dar a volta por cima no estadual. Antony Lisiero, Igor Gomes e Luan foram os grandes responsáveis pelo crescimento do tricolor na reta final do Paulistão. Para o brasileiro, Cuca contará com a volta de Hernanes, recuperado de lesão, e com os reforços de Tietê, Vitor Bueno e especialmente Alexandre Pato. Uma mistura de juventude e experiência que pode dar samba a partir da semana que vem, quando a bola vai começar a rolar pelo Brasileirão. Só um, não pode dar mais de um. Favorito. Um favorito. 4, 5 é fácil, né? Um favorito. Guilherme Camargo, pra você. Palmeiras. Miller. Grêmio. Mauro. Tem que falar de São Paulo, né? Corinthians. Corinthians. Chico. Corinthians. Celso. Flamengo. Palmeiras. Depois a gente confere, né? Quem você falou? Palmeiras. Ah, você falou tão baixinho. Então tem 2 que apostaram no Palmeiras, 2 no Corinthians, 1 no Flamengo e 1 no Grêmio. Não, 2 no Flamengo, né? Não, o Miller foi Grêmio. Grêmio, Flamengo. Apesar que o Flamengo para mim é o melhor time que tem, né? O Flamengo é disparado o melhor time. Você foi qual? Eu fui Palmeiras também. Então 2 Palmeiras. Sim, 2 Palmeiras. Tá, você me imitou. Flamengo e o Grêmio. O Cruzeiro do Mano é muito bom. É bom demais, mas não sei se a coisa funciona no pontos corridos. Essa é a questão. Para a Copa do Brasil, Copa Libertadores, acho que o Cruzeiro eu cravo com mais confiança do que no pontos corridos. Por que você falou Grêmio, né, Miller? Por quê? Eu falei Grêmio porque vira e mexe o Grêmio deve perder o Everton agora na janela de junho, né? Ele perde jogadores e a peça de reposição eles repõem rápido e jogadores de nível que se encaixam perfeitamente no esquema do Renato. E o Renato já está há 2 anos lá, assim como o Mano no Cruzeiro. Então aponta o Grêmio que, se não pensar só em Libertadores, no Brasileiro ele chega. Tá vendo, Flávio? É esse que é o problema do futebol brasileiro. Vai começar um campeonato agora. Você deveria estar anunciando todos os times com que tem de reforço, de contratação, de força, de tudo. Vão jogar 3 meses de campeonato e a maior parte dos jogadores, os craques, vão embora. Como é que você começa um campeonato? Você vai motivar um campeonato? Exato. Você vai dizer que o campeonato é sensacional? Nosso calendário teria que trocar? Não, Flávio, honestamente, com relação a isso, eu tenho muitas dúvidas, assim, porque o calendário europeu, ele acompanha o calendário escolar e o verão europeu, né? E aí a gente pensar em a gente jogar aqui dezembro e janeiro, com temperatura tão alta, norte e nordeste... Já joga, Mauro. Já joga, já volta, começa a estreia o campeonato com 20 de janeiro, tem que treinar 2 semanas antes desse sol. Eu honestamente tenho essas dúvidas, assim, porque, por exemplo, a Argentina fez essa mudança, né? Mas, por outro lado, o futebol argentino continua perdendo jogadores. Eu falo assim, porque tem muito a ver com essa questão do mercado, né? Do poder da economia. Eu tive em Portugal agora no Benfica, tem um trabalho maravilhoso, mas eles falam, Mauro, a gente forma muitos jogadores aqui, mas a gente já sabe que a gente não consegue competir com o futebol. O Ajax, né? O Ajax também, futebol holandês, uma coisa para a Inglaterra. Mas então, não perde mais em agosto do que em janeiro? Que é a janela cheia mesmo, janeiro já é aquela coisa mais de até porque é maior, né? A janela é maior, maior tempo, né? Você já começa com o time pronto. Agora a mudança da inversão, teve uma discussão uma vez sobre isso, eu honestamente, assim, tenho minhas dúvidas com relação se seria a solução, vamos, pro nosso futebol. Mais um amigo seu mandou recado, Mauro. Vamos ver? Fala, meus amigos do Mesa Redonda. Que satisfação mais uma vez participar desse programa. Há muito tempo, né? Não vou aí. E esse programa faz parte da minha história, né? Momentos inesquecíveis quando atuei aí pelo Palmeiras e participei várias vezes desse programa. E hoje mais um dia especial, vocês estão aí com um irmão, com um parceiro, com um amigo, com um cara diferenciado que merece todo o meu respeito. Mauro Silva, que orgulho, que honra ter jogado ao seu lado, ter sido campeão do mundo com você. Só era difícil, rapaziada, quando eu jogava contra ele, que o cara marcava demais, não dava para fugir dele. Mas hoje eu desejo cada vez mais sucesso na sua vida, na sua carreira,
Você merece o trabalho que você vem fazendo na Federação Paulista de Futebol, maravilhoso. Você é um cara competente, preparado para isso. E eu desejo o melhor de Deus para você. Valeu, irmão. Parabéns, você merece todas as homenagens. Galera do Mesa Redonda, um forte abraço para todos. Mais um amigo, mais um campeão do mundo. É um grande amigo, Flávio. Obrigado. É emocionante aí, porque passa tanto tempo de uma carreira, né, Emílio? Eu acho que o que fica realmente são essas relações que a gente tem, né? Como o Chico falava aqui também, porque o resto... Crisan, né? Crisan. Gosto muito dele, assim, grande profissional, um grande amigo, assim, mas fico feliz. Às vezes a gente não convive o que a gente gostaria de se encontrar com esses profissionais, com esses amigos, né? O Milho eu vejo mais aqui em São Paulo, o Zinho a gente vê menos, mas é um carinho enorme pelos anos que nós convivemos junto aí na seleção pela conquista de 94. É um cara bom caráter, né, o Zinho? Muito. Gente, preparem-se para virar o estômago. Uma das coisas mais nojentas dos últimos tempos veio de Santos, que nos trouxe um futebol tão bonito, né? São Paulo, não é a primeira vez que o Santos faz isso, mas veio de um conselheiro do Santos uma declaração, é de dar asco, mas nós temos que mostrar, porque afinal de contas as coisas asquerosas também fazem parte do futebol. Veja. Ô Caco, vou falar uma coisa pra vocês, aqui a gente tá entre amigos. Sempre que tiver um pardo, o pardo o que é? Não é aquele negão, também não é o branquinho, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro. O Pedro é tipo pra índio, tipo chileno, essas p... Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter, não tem um que não seja. Conforme ele disse, é um estudo na Universidade dos Cafajestes, renomados internacionais. Esse cidadão, ele era da Prefeitura de Santos, já foi exonerado, felizmente, e parece que também o Santos já fez uma limpeza. Também já deixou de fazer parte do Santos. Não dá, né? Não dá para ter alguém desse porte no Santos. Você é meio mulatinho, não é, Mauro? Sou mulato, minha mãe é branca e meu pai é negro, Flávio. Como é que você se sente ouvindo isso? Olha, é muito triste, né? Mas eu acho que as palavras dele se desqualificam por si só, né? Uma pessoa que tem esse tipo de visão, acho que a gente não olha a raça, não olha a religião, a gente olha o que as pessoas são, o que elas fazem, né? Eu acho que você julgar as pessoas ou pela religião dela, pela origem, pela cor da pele, é muito triste. São palavras muito tristes. A gente espera que um dia esse tipo de discriminação, esse tipo de postura não exista, né? Porque a gente fica muito triste de ouvir, mas se desqualifica por si mesmo o que ele está dizendo. Desqualifica o cara, desqualificado. Não, se desqualifica ele mesmo, claro, né? Claro. Com Agora, esses Mauro, cursos. você viveu na Europa e até nome de rua lá, como o Celso bem lembrou. Você chegou a sofrer racismo lá? Não, Flávio, até porque eu acho que isso é um ponto importante, né? Infelizmente, existem pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas ruins, infelizmente, é uma minoria, mas ela tem em qualquer lugar, né? Como essas declarações de uma pessoa como essa. E porque às vezes algum jogador brasileiro ele vai para a Espanha, por exemplo, e fala, pô, Espanha é um país e julga o país. Eu fiquei 13 anos lá, eu nunca fui tão bem tratado, Flávio. Eu fui eleito o melhor jogador da história do La Coruña. Eu tenho o Campus Mauro Silva na Universidade de La Coruña, eu era amigo do reitor da universidade, do prefeito de La Coruña, colocaram o nome de rua de um mulato brasileiro numa cidade espanhola, então, enfim... Não tinha o nome desse conselheiro do Santos em nenhuma rua lá em La Coruña, não, né? Não estou sabendo, não. Pois é. Uma pena. Nem, assim, pouco importa o contexto, não sei qual é o contexto desse tipo de conversa. Não, era uma conversa com um amigo, entre aspas. E o amigo vazou a conversa. Então, é uma coisa absurda e eu acho que vale muito a reflexão, porque isso era uma conversa privada, mas ao mesmo tempo é o que mais se vê no país, é um preconceito muito grande. E esse cara é conselheiro do Santos, portanto ele opina. Não. Ele estava, quer dizer, ele opina com relação ao jogador que o Santos possa contratar. Então, e o principal jogador da história do Santos, que tornou o Santos famoso, conhecido no mundo inteiro, chama-se Pelé.
Ele era loirinho, de olho azul? Mas ele é contra os pardos. Ele não falou de ele é contra Ele não os falou de pardos. negro, ele falou o de racista é um cara nojento em todos os sentidos. Ignorante. Não importa no quê. É uma pessoa asquerosa, uma pessoa que não pode ficar no meio. Ele provavelmente deve ser descendente de algum, tipo como Hitler, assim. Uma figura muito importante da nossa história, né? É mais ou menos por aí. A pessoa pensa igual, pelo menos, né? Muito triste. Tem mais um mulatinho para passar um recado. Vamos ver quem que é esse mulato aí. Meu amigo Flávio Prado, na mesa redonda aí, vocês estão recebendo hoje meu querido amigo, irmão, Mauro Silva. Eu quero dizer, Mauro, para mim foi uma grande satisfação, cara, ter jogado contigo. Você era fera. Ficava tranquilo em poder subir pela direita, porque eu sabia que você segurava a onda ali atrás, uma força física enorme, mas quase, inclusive, marca o seu nome na história com um gol de final de Copa do Mundo, aquela bola que bateu na trave, seria maravilhoso se entrasse, né? Mas eu também quero dizer, Mauro, que eu estou muito feliz pela sua vida hoje, pelo que você está representando hoje no futebol brasileiro como vice-presidente da federação, um dos vice-presidentes da Federação Paulista de Futebol, mas pelo excelente trabalho que você vem fazendo no meio dos treinadores, assim, tudo que você tem feito tem tido uma repercussão muito grande. Eu tenho certeza, meu amigo, que você vai muito longe. Ainda hei de ver você ainda presidente da CBF, tá bom? Eu desejo todo sucesso para você. Deus te abençoe. Um beijo na sua família e que em tudo que você fizer, você tenha muito sucesso. Beijão do teu amigo aqui, Jorginho. Esse eu conheço e adoro os pardos, os mulatinhos, né? Jorginho, embora não seja, mas adoro todos. O Flávio, escolheram aí realmente emocionante. O Jorginho é uma pessoa muito, muito especial. Aliás, todos eles, né? O Tafarel, o Zinho, o Pintado, amigos assim que é o que fica de tudo que a gente vive no futebol, de tudo, né, as conquistas, talvez essa relação, esse relacionamento, esse carinho, porque o Bebeto todo dia vem na federação, puxa, te abraça, te beija, então, putz, isso não tem valor. E o Jorginho é uma pessoa muito especial, gosto muito dele, um grande profissional, exemplo de cidadão, de pessoa, de pai, de marido, um cara sensacional. O Jorginho me deu Nossa, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Como jogava cruzado. Um torcedor, quando ele levou a Ponte Preta para aquela final contra o Lanús. Foi talvez a vez da minha vida que eu cheguei mais perto de morrer num campo. Nossa Senhora. E tem até o Silvestre registrou isso, né? Ficou bem Felipe vergonhoso. Bastos fez o gol. Quando o Felipe Bastos fez o gol de empate contra o Lanús aqui no Pacaembu, eu achei que ia ter um treco mesmo. Nossa Senhora. Foi vergonhoso. Obrigado, meu querido Jorginho, por esse momento. Pô, perdemos lá e tal, mas também faz parte, né? Acontece. Jorginho que disse que vem no Mesa Redonda e será um prazer receber o Jorginho aqui. Miller, você falou qual time? Grêmio, né? Grêmio. Você já justificou? Já, né? Sim, por conta do tempo que o Renato está lá, quase 3 anos, já vai para 3 anos, né? E 4 títulos, né? Quer dizer, ele está na mesma linha do Carille, né? Em termos de título. E todo jogador que sai, deve sair o Everton agora no meio do ano, na janela. Ele repõe sempre com jogadores que entram bem no esquema que ele implanta. Bacana. Guilherme, fotos, vídeos, premiados, final da enquete? Sim, vamos lá. Primeiro para as fotos, né? Primeira foto é da família Cervenka e família Magalhães, juntas, assistindo a partida de hoje. A segunda foto é Marcelo e a Lucimara, marcando presença na Arena do Corinthians. Terceira foto, Eduardo, Adriana e Maria Eduarda de Bauru, São Paulo. E a quarta e última, Sidney e o filho João Vitor, do Tatuapé. Eles. Vamos para o resultado da enquete agora. Ganhou o resultado, Flávio. Goleada de 75%, 74,35% dos votos. E o vencedor do kit churrasco com o selo de qualidade do Primo Ribeiro foi o Elton Rodrigo Ramos. A nossa produção vai entrar em contato com você e parabéns. É isso aí, Flávio. Legal, portanto, deu resultado. Prefere o resultado ao desempenho? Resultado com 74,35%. Deu goleada, hein, isso aí. Dizem que jornalista consegue influenciar, né? Se depender da minha influência, vai mudar esse resultado. Porque quando nós passamos a privilegiar o resultado, o nosso futebol fez assim, ó. E não esqueçam que os filhos de vocês não terão o mesmo fanatismo que vocês têm pelos seus times.
E hoje o cara torce pro Corinthians, independentemente da forma como joga, o São Paulo e tal. O menino, a criança, vai assistir Champions League antes. E depois ele vai ver o jogo da noite. Eu não sei se você não perderá, se continuar desse jeito, o seu neto não vai torcer pro time que você torce. Ô, Flávio, não é tão imediatista assim, não. Não, estou falando do neto. Daqui a 20 anos. Não, mas às vezes o neto é mais fanático que você. Vai ser mais apaixonado pelo futebol daqui que você. Vamos ver, é vamos ver. impossível você prever. Meu caro Mauro Silva, muito obrigado por estar conosco aqui. Foi uma grande alegria te rever, te reencontrar. Que bom que você veio aqui e vem outras vezes. Flávio, olha, eu que te agradeço aí por poder participar do programa, pelos depoimentos aí. Eu não sei se a gente vai ficando mais velho, ficando mais mole, você fica meio emocionado é verdade, de estar com os amigos e de ouvir assim, os ex-companheiros também dar esses depoimentos. Foi um prazer, meu Chico Lang, Celso. Obrigado, Flávio, pelo convite. Um abraço, meu velho. Obrigado. Estamos encerrando a mesa redonda de hoje. Amanhã, 6 da tarde, estarei ao lado do casal Michele Janela e Celso Cardoso com o Gazeta Esportivo. Um abraço.